aquela hóstia começou a jorrar sangue, né? E ela se converteu num pedaço de carne. Mas essa carne começou a palpitar, como se fosse um coração. No mesmo ritmo, né? Da palpitação de um coração. Mas de maneira visível ou de maneira imaginária? Não, de maneira visível. O Incomum Podcast é um oferecimento. Dr. Tiago Ferreira Luiz, Ortodontia e Implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende um atendimento no 47-99705-8735. Platina Revenda Multimarcas. Aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, @platina_multimarcas. Dê Valor Corretora de Seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 47-3433-0000. Lovely Gum Suplemento Alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa espera por ti, os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405. Incomum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Incomum Podcast. Você que gosta de um papo um pouco mais sobre conhecimentos gerais, hoje você vai ter oportunidade. Você que gosta do padre Anderson Pitts, hoje você vai conhecer um pouco mais dele também. Esse episódio especial do Incomum Podcast com uma pessoa muito especial. Seja bem-vindo, padre Anderson Pitts. Muito obrigado por esse convite tão especial de estar aqui com vocês mais uma vez. Já é a segunda vez que participo com vocês do Incomum e é uma grande alegria, uma grande honra, com certeza, sempre poder estar aqui nesse espaço que tem cada vez conquistado mais o coração, que tem conquistado cada vez mais os ouvidos de tantos joinvilenses e não só, porque através da internet chega a tantos lugares e, sobretudo, hoje compartilhar um pouquinho, né, nesse bate-papo tão bacana de tantos temas aí interessantes, sobretudo nesses novos períodos que vem aí pela frente agora também. Exatamente. Estamos vivendo o Corpus Christi aí e eu tenho certeza que você que vive isso de maneira religiosa ou até você que vive no conceito católico, talvez já esteja habituado a viver isso aí como outros períodos da igreja, outros tempos da igreja católica você viva. Mas talvez você nunca tenha parado para pensar ou saber qual é a origem, o significado de tantas coisas. A gente vai vivendo um negócio que nem Páscoa. A gente só vai vivendo a Páscoa, vivendo a Quaresma e tudo mais, mas a gente não destrincha muito ali o sentido real, a essência, o objetivo pelo qual foi criada essa data, qual é a marca que carrega essa data. E você que provavelmente nem seja do meio católico, aí você menos ainda sabe, só sabe que é um feriadão top que nós temos em junho, né? E tomara a Deus sempre cai no meio da semana, o pessoal só pensa nisso aí, quem não é, né? Mas o importante é que cai no meio de uma semana ali, principalmente uma semana corrida, e quando uma quinta, que nem vai ser essa vez, a gente já emenda a sexta, já enforcamos também. Você também não sabe, não faz ideia o que quer dizer essa data no calendário. Hoje nós vamos falar sobre isso, mas antes nós vamos falar um pouquinho sobre o padre, o trabalho do padre, o que o padre tem feito. Como o padre falou, ele já esteve com a gente na primeira temporada, quando era tudo mato, o padre estava lá com nós, conversando, quando a gente estava na rádio. O padre era um dos nossos convidados especiais do nosso aniversário de 1 ano, na Super Live, mas ele é um padre aventureiro, que é uma das coisas que eu quero falar com ele, porque ele não é só rezar missa, enterrar gente, levar a hóstia pro povo, ele quer ser aventureiro, ele quer viver adrenalina. E aí, numa dessas, no dia da Super Live, a vida derrubou ele. E ele não conseguiu. O que aconteceu, padre? Você quer ser o lado aventureiro? Não, olha, vou te falar. Na realidade, estava tudo programado já para estar aqui com vocês na Super Live de aniversário. E eu gosto muito de pedalar. Eu sou apaixonado por bike, pedal e, na realidade, pelo esporte em geral. Mas aquele dia eu fui pedalar, acho que foi no dia anterior, se eu não me engano, ou no mesmo dia. Foi um sábado, né? Foi um sábado. Então foi no mesmo dia de manhã cedo. Eu tinha saído para pedalar cedinho, fomos até Vila da Glória, e daí desses infortúnios da vida, num ressalto entre o asfalto e o acostamento,
a bicicleta acabou batendo, a roda da bicicleta acabou batendo ali. E por estar clipado, né? Clipado aqui a gente usa a sapatilha, né? Fixa no pedal. Não dá tempo de você tirar o pé rápido e foi um pacote só no chão, né? E o meu amigo que estava de trás de mim, porque a gente anda muito pertinho um do outro, até por causa do vento e tudo mais, para otimizar, né, o pedal, acabou passando por em cima, caiu, quebrou a clavícula. E eu tava também bem, ele passou em cima da minha cabeça, então foi um sustinho ali, que graças a Deus depois não aconteceu nada, não foi nada demais. Mas não tava conseguindo nem sentar, né, padre? Não, tava complicado. Ainda tenho as marcas de guerra, as marcas de guerra. Mas o padre gosta dessas coisas mais de aventura, de esporte e tudo mais. Não, porque dá pra jogar esporte, porque ping-pong também é esporte. Xadrez é esporte. Videogame, né? Videogame. Fica sentado ali, né? É esporte, físico. Mas você quer esse contato com a natureza, você gosta disso, padre? É demais, com certeza. Eu acredito que uma das grandes terapias, né? O esporte, ele te brinda muito isso. O esporte, ele te brinda esse contato com a natureza, esse contato com as pessoas, sobretudo quando é em comum, né? Ele te brinda tomar esse ar puro, esse não pensar em tantos compromissos, tantas coisas, mas tu poder dar uma boa vagada na mente, sem contar todo o esforço físico, o bem-estar, né? Também da gente, que a gente precisa, né? Botar o corpo para jogo. Com certeza, precisa muito. E olha, assim, tudo que tiver de aventura, eu tô encarando. Já pulei de asa delta, no dia daquele vendaval forte, eu tava em cima do Monte Crista, com ventos de mais de 100 km por hora. Foi uma loucura. O último, hein? Terça-feira faz 15 dias atrás, ou 3 semanas atrás. Então, mais uma experiência. Na realidade, a gente subiu lá também pra ver, era aquela super lua, né? Era aquela lua cheia vermelha. Ah, você subiu naquele período ali. Até inclusive, que eles chamam. E nós estávamos lá em cima, lá do Monte Crista, que é uma boa altura também, né? Eu não tenho coragem, padre. Ah, é legal demais. Eu digo que eu só vou subir lá o dia que eu quiser andar de helicóptero, porque muita gente desce de helicóptero de lá, né? É verdade. E como é que foi a experiência de subir? Só pra resgatar. Foi a primeira vez que subiu? Foi a primeira vez que subi. Eu já queria fazer muito tempo. Tinha combinado com alguns amigos, mas nunca fechava pra mim a agenda, porque na realidade quando tu sobe lá, tu tem que dormir lá, tem que acampar lá e voltar no dia seguinte. Mexe com o cronograma, né? E às vezes sim, a gente quase sempre tem compromissos à noite, na parte da tarde e noite é bem mais complicada a agenda, mas daí coincidiu com um dia que de noite estava tranquilo, aí subimos de tarde, são 5 horas de subida e olha, o cara tem que ter um preparo físico, a gente tá acostumado aí com pedal, com academia, com exercício físico e tal, mesmo assim tu sente bem, não é coisa para principiante não, o cara tem que estar preparado. Não é que nem subir o mirante. Não, e dá uns quantos mirantes. sem o calçamento ainda, né? Nossa, não, imagina, tem umas trilhas, tem uma hora porque assim, nesse caminho do Monte Crista é o antigo caminho dos jesuítas chamados. Essa é a história, né? E tem toda uma... Que na realidade eles conseguiam atravessar de um oceano ao outro, né? Então passa por ali. Então tu tem umas escadarias que acho que pelo menos 1 hora tu fica subindo aqueles degraus, todos feitos de pedra, né? No meio da trilha. É uma coisa sensacional. Assim, eu não tinha visto imagens, porque não é muito divulgado. A gente tem um tesouro muito perto de nós, um tesouro histórico, um tesouro artístico também natural, que a gente não imagina a beleza. Tem uma cachoeira na metade do Monte Crista que é um espetáculo. E nós não imaginamos que a menos de 40 minutos do centro da cidade de Joinville a gente tenha esse contexto de natureza, de história, né? Porque ali tem um peso histórico muito grande e realmente a gente tem que ir lá para ver, porque é um espetáculo. Mas esse patrimônio é de quem? Esse patrimônio do Monte Crista? Era olha, é uma boa pergunta. Não. Que eu saiba, não sei. Agora tu me fez uma boa pergunta, até vou investigar. Eu sei que quando você chega, você deixa o carro num estacionamento, paga uma taxa de estacionamento, mas não de acesso ao Monte Crista. Então eu imagino que seja público, da prefeitura, enfim. Mas pertence a Joinville ou a... não, pertence a Garuva. Ali já é de Garuva. Porque tem esse lado aí de ter estrutura também, né? De saber se... Porque alguém vai ter que... Se alguém que construir essa estrutura, alguém vai ter que se responsabilizar pela manutenção, né? Pela questão de segurança. E num lugar desse tem que ter muita segurança. Mas que seria interessante, né? Em outros lugares, com certeza seria um ponto turístico explorado, né? E aqui é um ponto turístico não. A galera que gosta de aventura ou de flertar com a possibilidade de não voltar para casa já está acostumado. Mas as pessoas comuns não vão, né? Não estão acostumadas. Porque sabe que é um desafio gigantesco, né? Que a gente, eu pelo menos não conheço
exemplo, não sei sobre ter uma estrutura para um amador subir lá, né? Tipo um mirante. Se você for no mirante lá e você não é acostumado a subir morro, tu vai ser tranquilo para você. Tem as paradas, se for ter uma altura e voltar, tá tudo bem. E aí, eu não sei se o Monte Cristo já tem essa organização, não, porque se tivesse, ia ser da hora, né? Não, mas... Pra você saber, tipo, fazer em, sei lá, fases, né? Ó, tem até a fase 1, fase 2, e a fase 3 até o pico, né? Mas normalmente quando a pessoa vai ao Monte Cristo quer chegar no topo, né? Porque esse é o encanto de você fazer a aventura também. Então a pessoa já vai preparada ou se prepara antes, né? Fisicamente para isso. Mas realmente assim, olha, vale a pena. Quem gosta, quem ainda não conhece, não teve oportunidade, vale a pena. Mas como tu bem falou, tem que se preparar. A estrutura a gente tem que levar. Tem que levar a estrutura para acampamento, tem que levar a estrutura para as refeições, enfim, água tem no caminho, menos o último trajeto que você tem que levar desde antes, então levar as garrafas para levar água, enfim, e na realidade não dá para fazer sozinho, em primeiro lugar, não dá para fazer sem alguém que já tenha ido antes, porque precisa conhecer o caminho, é fácil de se perder nas trilhas. Sério? Então tem todo, é uma coisa séria, é por isso que a gente acaba escutando do helicóptero, né? Porque muita gente tem que ser resgatada, porque se aventura às vezes sem todo o conhecimento necessário. Então, assim, tu tem que ir sabendo o que tu tá fazendo. Né? Preparado. E tu foi e voltou na sola, padre. Não precisou andar de helicóptero. Não. Dessa vez não precisei chamar os homens. Mas quem que conhecia que te levou lá? Nós estávamos com um grupo de quatro. Éramos em 4 pessoas, mais 3 amigos. E um amigo nosso, que foi o nosso guia, que foi levando, era a 27ª vez que ele subia. Nossa, ele sobe demais, ele sobe muitas vezes, leva grupos, enfim. Mas faz por hobby, é uma coisa que ele curte muito, essa natureza, esse momento ali. E realmente, nossa, assim, quem tem mais essa espiritualidade dentro, que a gente olha uma paisagem, aquele encanto, aquela grandeza de lá de cima, que não tem como tu dizer assim, não tem como dizer que Deus não existe diante daquilo, para nós que temos fé. É natural tu fazer uma oração, um agradecimento, um elogio daquela natureza e dizer, Senhor, tem alguma coisa muito especial aqui. E a gente traz conosco também essa energia tão boa, né, desse lugar que realmente, olha, é um encanto maravilhoso. E para conhecer a história do Monte Cristo, existe, será que registrado em algum lugar, essa parada dos jesuítas? Porque, não sei, seria tão interessante isso ser explorado de alguma forma, como você falou, né? Claro. De repente até pela Igreja Católica, sei lá. Ter sei lá, uns lugares lá, ó, essa escadaria aqui, pode aproximadamente tantos anos. Porque tem coisas que são a natureza que fez, mas tem coisas provavelmente os jesuítas que fizeram, né? E qual que eram os objetivos desse trajeto, né? E tudo mais, o significado do nome, enfim. Todas essas coisas, acho que são tantas coisas que podem ser exploradas, né? Sim. Na internet a gente encontra bastante informação. Não muita, tu tem que, sabe, aquele negócio que tu tem que ir, né? De um lado ou de outro, até porque existem muitos relatos de quem fez, existem muitos relatos mais de aventura, de dicas, etc. A história em si, ela não está muito desenvolvida. Eu acredito que seja aí um bom desafio para uma turma aí que queira abraçar a causa, né? Inclusive para a igreja mesmo, porque não deixa de ser, né, parte da história da igreja, né? Através dos jesuítas. E como você falou, ela não é muito sinalizada, então assim, não existe, pelo menos lá, cartéis, né, no qual se diga a história, onde que você tá, não. Existem algumas indicações da trilha. Para cá você vai para cachoeira, para cá você sobe o monte, poucas, não muitas, mas não existe assim um contexto histórico, não existe uma localização do que você tem ali na frente. Seria bem interessante, talvez, né? E aí a gente tá falando dessa estrutura que o monte talvez pode ainda abrigar um pouco mais. Mas aí teria que ser um projeto que seria um turismo de religioso barra de aventura, de aventura barra religioso, né? Natural, enfim. Mas o padre dormiu lá em cima, conseguiu dormir ou ficou... Nossa, vou te falar. A gente subimos pensando mais no clima e na lua. Em pôr do sol, nascer da lua, a lua de Vesak, enfim, no outro dia o nascer do sol. E a gente tinha escutado falar que possivelmente as previsões eram de ventos um pouco mais fortes. Mas nos sites que nós tínhamos investigado eram ventos de até 40 por hora, 40 km por hora. Então a gente disse, bom, tranquilo, porque tem lugares que tu consegue se albergar, mas foi uma loucura, foi vento demais. Eu acredito que superaram aí, eu vi alguns noticiários que transmitiram a notícia de ventos de mais de 100 km por hora na nossa região. E eu acredito que lá em cima estava mais ou menos isso, assim, a gente não tem como medir, logicamente,
obviamente, mas realmente, olha, um negócio pelo qual eu nunca tinha passado antes. E daí nós acampamos, nós estávamos na parte de cima, né? Para ver a lua, enfim, deitados no chão, no meio das moitas ali, até para ter um maior amparo do vento e poder contemplar também aquele momento. A gente não deixou, mesmo com o vento forte, com o vento muito forte, não deixamos de cumprir o nosso propósito, né? Mas depois, na hora do acampamento, nós descimos um pouco mais e numa encosta da montanha, né? Tentando se proteger, mas mesmo assim, a barraca, a gente estava dormindo, a barraca, né, batia quase na gente, assim, do vento mexendo. E foi fizemos uma fogueira grande, até para poder se aquecer, porque estava muito frio também. Uns troncos. A fogueira não aguentou acesa, tu imagina, uma fogueira, né, grande, com troncos grandes, não aguentou acesa por causa do vento. Apagava o tempo todo. Caramba. Não, foi uma loucura, uma loucura. Mas valeu a pena. Mas conseguiram ver a lua, essas coisas? Conseguimos muito bem. Só o vento que atrapalhava, mas de resto estava perfeito. Visibilidade ótima, o céu estava muito limpo, né? Completamente encoberto. Então, assim, foi um espetáculo. Antes do nascer da lua, um céu estrelado como, olha, poucas vezes na vida eu tinha visto antes. Não tem as luzes da cidade para atrapalhar. Não tem nenhuma contaminação, né, de iluminação, nem nada, né? Nossa, é lindo mesmo, não, cara. Um espetáculo. Eu sinto saudade do interior nesse sentido, assim, de contemplar a noite como ela é de verdade, assim. Que na cidade ela é meio ofuscada, né? Pelo brilho da cidade. Sim, a gente já não consegue mais ver, muito menos reconhecer, né? Constelações e tudo isso, a Via Láctea, enfim. Mas a gente já não consegue ver uma bóveda toda estrelada, né? Hoje, nas cidades, logicamente, até por conta da iluminação e tudo mais. Mas é verdade aquilo que tu diz, assim, lugares onde é mais interior e tem pouca iluminação, né? Aí tu consegue, num dia limpo, né? A gente consegue visualizar muito bem. Eu brinco que lá no interior, a hora que o sol se põe, a luz se apaga realmente. É tipo assim, é como se desligasse o disjuntor, assim. Porque em 15 minutos de dia é noite, assim, rapidão. Porque a escuridão o preto é preto mesmo, assim, aquele darkzão, assim. Você não vê, assim, esse solstício, esse fim de tarde que a gente vê aqui na cidade. Porque quando começa a escurecer, as luzes já começam a se acender. Então, você com uma transição lenta e teu olho vai se acomodando. Lá no interior, quando você não tem essa poluição da luz, assim, simplesmente o sol se escondeu atrás da última montanha que ele podia se esconder... apagou a luz. Fica aquela escuridão total, assim. Uma hora pra outra, parece que virou... E se a lua não tiver muito grande, assim, demora a iluminar um pouco o céu, assim. Só as estrelas para iluminar. Mas é bonito de ver. E até uma coisa que eu não sei se o padre... perguntando ainda sobre Monte Cristo, o padre conseguiu descansar? Porque imagino que para voltar no outro dia também é o mesmo tempo de descida, né? Na realidade a gente faz um pouco menos, né? Mas não deixa de ser também um exercício intenso. E na realidade você não consegue descansar muito bem, porque você está numa barraca, logicamente dormindo com um saco de dormir, não é um colchão, né? Praticamente você está dormindo em cima do chão, duro, com aquele vento muito frio. Um pouco em alerta. Nossa, então tu fica assim numa situação que de hora em hora, eu lembro que eu ficava olhando o relógio, né? De hora em hora, acordava, olhava o relógio, poxa, agora é 1h10, né? Daqui a pouco acordava, poxa, agora é 2h10. Então, o teu sono ele é muito, muito interrompido também. E você também já tá com uma exaustão física pelo dia anterior, enfim. Mas somando tudo, vale a pena. São os perrengues que a gente tem que passar, é o preço a pagar, mas vale muito a pena. Quando que vai subir de novo? Olha, na primeira oportunidade que eu tiver, eu tô lá de volta, com certeza, sim. Com certeza. Pensei que você ia falar assim, não, agora eu vou esperar um aninho. Não, se eu puder subir, como eu te digo, vale a pena e a gente não olha o sacrifício, não olha as dificuldades, não olha o não dormir direito, não comer direito, porque a natureza é belíssima lá em cima. Ô padre, e dessas coisas de aventura, assim, que você gosta de fazer, de esportes e tal, o que você já fez de muito fora da curva, assim? Esquece de jogar futebol, bike, beleza. Bike já não é uma coisa muito comum, né? Eu pelo menos não pedalo. Mas, assim, o que mais você já fez de coisas radicais ou de aventura, assim? Eu já fiz muita coisa. Teve uma época que eu fazia windsurf, que é uma prancha de surf com a vela. Você depende do vento. Que tu depende do vento e tu vai, né? Então teve uma época que eu fazia windsurf, esquiar,
tanto esqui aquático como esqui na neve. Esqui aquático, tu vai de trás de uma lancha, né? Esquiando num lago ou o que for. Já fiz... Na neve tu fez também? Na neve também, na época que eu morava na Europa. Até machuquei o joelho numa dessas. Tive quebrei o ligamento, rompi, né? O ligamento central. Porque ele freia do nada quando tu cai? Na realidade, porque quando tu vai esquiando, tu faz continuamente um movimento de zigue-zague, né? E aquela velha história, eu já tava no final, eu falei assim, a última descida. E a última descida, tu já tá mais empolgado, tu quer vir mais rápido, quer superar um pouco a velocidade, etc. E numa curva, eu entrei muito rápido demais e eu pensei pra mim, eu tô muito rápido, eu vou precisar frear. No que eu quis fazer o movimento pra mim, porque o esqui não tem freio. Tu freia através do teu movimento de zigue-zague. Quanto mais zigue-zague, mais devagar tu vai, pra não deixar ele embalar, né? Então, quando eu quis virar os esquis, os pés do esquis, pra tentar frear um pouco, eu tava muito rápido, e daí o esqui enterrou, e daí eu capotei, né, na curva. Deu só um solavanco no joelho. Uma dessas o joelho foi, e pegou o ligamento central. Essa foi uma. Aí, enfim, que mais? Nossa, teve muitas histórias, já muitas aventuras no esporte. Uma vez foi engraçado, não sei se talvez até tenha contado no nosso encontro anterior. Eu morava no Rio e nós fazíamos uma vez por mês uma trilha para subir na Pedra Bonita, que é um lugar que tem uma vista maravilhosa do Rio de Janeiro. E nós fazíamos uma missa no nascer do sol. Então a gente subia a trilha, 1h30, uma hora e meia de subida. Até era engraçado porque nós subimos com o pessoal do Terço dos Homens. E daí a gente subia rezando o terço, né? Uma parte da subida a gente rezava o terço. Chegava lá em cima, a gente começava 4 horas da manhã, nosso grupo ali. Eram umas 40, 50, chegamos a ser 70 pessoas uma vez. Subindo? Subindo. Até eu tenho uma foto muito legal. Não, depois o pessoal vou mandar pra pensar vocês. Que a invasão do morro é 2 palitos. Mais um rio. Aí nós subimos a trilha, todos os meses a gente fazia isso. E daí lá em cima, no topo dessa pedra bonita, no final da trilha, quando o sol estava nascendo, né, a gente ficava ali, fazia um momento de... Saudava o Deus Sol, não? Não, saudava o Deus Sol, não. Todo mundo era católico. Mas e daí depois nós fazíamos uma missa, e era muito legal. E uma vez a pessoa, porque ali sim é um ambiente particular, né, privado, a pessoa falou assim, poxa, padre, aqui a gente é onde o pessoal pula de asa delta no Rio. E daí o padre falou, poxa, padre, tu podia vir um dia aqui e abençoar pra gente, porque, querendo ou não, é um esporte de risco e tal, a gente quer uma proteção do céu e tal, né? E vem aqui um dia abençoar a rampa de lançamento e tal. Aí quando eu fui, ele era instrutor já há muitos anos de asa delta, ele falou assim, poxa, padre, nós podemos fazer o seguinte, em vez de abençoar só a rampa de lançamento, vamos abençoar aqui por tudo. Tu quer, a gente pula de asa delta e já vamos abençoando já. Faz um voo bento. Faz um voo jogando água benta. E eu falei, bora, vamos lá, tô dentro. Ele, tu aceita? Eu falei, claro, vamos lá. Aí, pum. Nossa, pegou o padre certo pra fazer uma loucura dessa. Isso nossa, é uma das sensações mais maravilhosas que existe de liberdade. O único momento que talvez, assim, eu lembro que me deu um pouco mais de medo, só que tu não pode empacar naquela hora. É o momento que você corre a embalada delta pra embalar. Aquele momento ali é muito importante. Por quê? Porque se tu não corre o suficiente, ou se tu trava naquele momento, a asa delta, ela cai. Assim, tu tá pulando de uma pedra. Você precisa ajudar a física. Tem que ter cara e coragem e se lançar. Quer embicar ele pra cima e deixar o vento bater na asa. Quanto mais tu corre, o teu lançamento, ele é mais plano. Então tu não sente. Se tu corre pouco, a asa delta faz isso para depois ela conseguir, né? Então ele falou assim, olha, tu não para, de jeito nenhum. Vamos correr nós dois juntos e a gente vai pular. Eu falei, vamos lá então. Aí, que você tá correndo pro precipício, né? Você vai pular no nada, no vazio. Mas aí depois que a asa delta já tá no ar, tá planeando no ar, né? Aí foi um voo de uns 15, 20 minutos. Você fica bastante tempo planando. É uma sensação... E a aterrissagem, como é que é? Nunca perguntei pra ninguém. A aterrissagem a gente aterrissa na praia. E daí vai devagarinho, né? Ele vai levantando a asa aos poucos para frear, né? Aproveitando, né? Aí você falou assim, cuidado que eu tenho ligamento... Não, já tava resolvido, sabe? E, poxa, e aventuras? Essa foi uma outra aventura. Uma outra aventura que foi muito 10 também foi um voo que eu fiz num um aviãozinho pequeno para 2 pessoas, só um monomotor. Também tinha um amigo que de hobby, ele pilota avião. E daí ele falou assim, eu vou dar uma volta
E tu tem coragem de vir comigo? Quer vir comigo um dia? Eu falei, eu tô dentro. A hora que tu for, eu vou voar contigo. E daí nós voamos. E daí lá em cima ele ainda me deu mancha. Eu pilotei um pouco, claro, logicamente, só mantendo pro lado, pra direita, baixo, cima, né? Mantendo. Mas é uma sensação de também, como se fosse uma asa delta, praticamente, logicamente com mais. É um avião. A parte da mecânica, né? Que ajuda. Mas também foi mais uma aventura. Enfim, assim, são várias. Quando eu falo pra você, eu falei o dia que você mandou a mensagem, você mandou a foto dos ralão assim. Eu falei assim: o padre é aventureiro, gente. O padre, infelizmente, aí, numa dessas, a gente sabia que o momento poderia acontecer dele se machucar numa brincadeira dessa, porque do esporte de aventura tem esses riscos. Ô, padre, você já subiu o Morro Antantena aqui em Jaraguá? Já. Subi de bike. Não tem porquê. Sim. Não. Até Tizetalpina tu foi de bike. Então, eu fui até... Exatamente, perfeito. Bem pontuado. Nós fomos até Tizetalpina de bike, que já é uma de carro, carro já apanha. Legal. E daí, dali pra frente, nós subimos numa caminhonete e daí fomos o último pedaço de... Porque a gente dá com as bike, né? Mas daí, a descida, claro, daí já foi tudo de bike. Não, mas mesmo assim é perigoso. Não, bastante. Bastante, porque tem parte que ela é muito íngreme, né? É muito íngreme e a estrada é a natureza que tá forjando ela, né? Sim. Ela é muito rústica, né? Cascalho solto. Muita pedra. As pedras grandes, as pedras lisas, as pedras pequenas. Eu amo subir aquilo lá. Eu amo subir. Lá também a galera pula de... Lá é parapente. Lá é parapente, exatamente. Até quando nós fomos, tinha um campeonato de parapente. Eram 130. Pessoal que tava 130 pessoas que estavam pulando de parapente naquele dia, fazendo voo, até inclusive de outros lugares, tinha americanos, tinha ingleses, tinha um pessoal de fora, e era o campeonato catarinense. Aquilo é mais, dá mais medo de ver, né? Porque você precisa do vento aquele. E aí, porque ele precisa inflar, né? Sim. Você precisa jogar ele pra cima e torcer pro vento encher ele. Exatamente. E aí ele encheu, tu tem que aproveitar aquele canal de vento e correr. É uma soma, né? É uma soma de muitos elementos, né? E pra que o voo seja bom. E esses últimos 30 segundos antes de tu pular precisa ser perfeito. Tipo, de tudo. A gente vendo lá, porque daí eu chego lá e fico um tempo lá em cima, lá, vendo. Acho legal, não tenho a menor coragem nem vontade de fazer. Mas eu fico lá e fico vendo, assim, os caras alinhando, uma mulherada fazendo voo solo lá. E é pesadíssimo pra levantar aquilo. Sim. Depois que você vai, daí é mais o vento te ajudando, né? Claro. Mas na hora de tu puxar aquele troço lá, aí você tem que ficar... Vir, deixar o vento encher, a hora que o vento leva é peso daí, né? Poxa. Você tem que manter ele aqui pra você alinhar na rampa e correr pro lugar certo, né? Senão tu leva pro meio do mato, né? E aí, vendo a galera, às vezes eles iam até a beiradinha que eles estavam chegando assim, o negócio dava só um 180 graus assim. Enrolava, dava um troço assim. Aí o cara soltava e deixava ele cair assim, o peso. Tipo, soltava pras cordas se embaraçar mesmo e quebrar a inflação não ficar inflado, né? Eu falando, nossa, mano, olha quanto... E aí eu vi algumas pessoas acontecer isso, sabe? De ir, assim, o negócio inflar, e daqui a pouco ele inflar meio de canto, assim, a rampa é pra cá, e eles não podem, tem que correr, tem que inflar na direção da rampa pra... Porque tem a questão do pouso também, pra eles ir pra direção certa, senão acho que nem o vento consegue trazer de volta, né? E aí, mais cara, eu pensando naquilo, nossa, cara, pra dar certo, tipo assim, tem que ser... O vento tá perfeito... E aí, a segunda vez que eu fui, uma das coisas que eu achei muito louco, eles ficam com um radinho, né? Com o pessoal que tá na parte da aterrissagem, a galera que tá nos primeiros voos, que são os mais... Os caras que manjam dos voos lá. E eles ficam na comunicação, assim, eu fiquei prestando atenção. E o dia que... A segunda vez que eu subi, tava tapado de nuvem, você não enxergava Jaraguá. Poxa. Tava só as nuvens, assim, na frente, brancão. E aí eles chegaram com as caminhonetes, eu pensei, não vai dar voo hoje. Não dá pra enxergar nada, assim, cara. E aí, pouco a pouco, passou uma nuvem, assim, ficou um clarão, assim, entre uma nuvem e outra que passou, assim. Ficou um clarãozão, daí deu pra ver. Tava nubladinho, não tava nem um dia muito bonito, assim. Aí, um desses caras que eram os mais cabeça voou. Pegou, rapidão, se jogou. Aí, ele falou, abaixo dessa nuvem tá perfeito. E, cara, foi, tipo assim, umas 15 pessoas se jogando, umas 10 se jogaram... sabe? Se jogaram num negócio branco, assim. Cara e coragem, assim. Porque não enxergava nada, assim. Tipo, você tem a rampa com um parâmetro... E eles se jogavam, assim. E aí a galera que ia pulando ia falando, meu Deus, realmente, uns 5 metros pra baixo disso tá 100% de visão. Uma nuvem bem no pico, mas eu falei, eu já não iria. Eu já vendo dá medo sem ver, pior ainda, eu acho, entendeu? Porque daí é no escuro mesmo, assim. E aí eu vi os caras falando no rádio, assim. Daí de vez em quando dava um clarão, assim, passava as nuvens, dava que parecia aquele... Onde não tinha nuvem, assim. Aí você via a galerinha... Tipo, eles voando perfeitinho, assim, lá embaixo, assim. Poxa, e é bonita a vista lá de cima também, né? É um eu espetáculo, acho, né? É esse negócio, assim, cara, de você, como você falou, de você estar lá em cima
E não tem como você não ver a grandiosidade de Deus, assim, a perfeição. Por mais que lá em cima, lá no Monte Cristo, eu não sei se você enxerga tanto a parte urbana, assim, não sei se tem essa... Não, dá de ver muito bem, inclusive, mas lá no Morro da Antena não é tão alto, então você vê bem Jaraguá, ou pelo menos um pedaço de Jaraguá ali, mas mesmo assim, cara, o que se enxerga da parte natural da coisa, e até mesmo como Monte Cristo, assim, de você saber que você superou um desafio, porque muita gente não consegue subir aquilo, né? Eu lembro a primeira vez que subi, a Luana chorou na metade, falou que queria voltar, não quero ir mais e tal. Foi um desafio de superação. Vocês sobem a pé? A pé. Poxa. Pra ela foi uma atividade de superação mesmo, assim. Então chegar lá... Da Quezeta até as antenas. Da Quezeta. Vai da Quezeta... Até a Quezeta vai de carro e daí da Quezeta faz a pé. É uma boa, porque é isso, ou é a pé ou é 4x4, né? Sim. Mas tem que pedir carona pra alguém te levar lá pra cima. Não que não dá vontade de pedir em umas alturas, assim. Porque, cara, punk, eu falo que é 100% a inclinação do mirante na parte mais alta lá. Isso, ela é muito inclinada. Exatamente. Então você sobe meio que arcadinho o tempo todo, assim. Mas, assim, de você ter superado aquilo e daí você chegar lá em cima e contemplar aquela vista, de literalmente estar acima das nuvens, assim, ou pelo menos de algumas nuvens. Nossa, isso é muito lindo, cara. É muito. E daí você fica... um momento de êxtase, assim, esse contato, né? Com a natureza e com o superar teus desafios, né? E é incrível como esse contato com a natureza, ele abastece tanto a gente. A gente tira pra fora tanta coisa ruim, a gente se sente mais leve depois, parece que lava a alma, né? Sim. Parece que lava a alma da gente. E a gente volta uma outra pessoa, né? Os problemas ficam... Ou pelo menos a gente esquece deles um pouquinho e, né? Sim. Na verdade, faz um bem danado. É uma terapia longa, né? Porque você vai andando e lidando com os seus pensamentos, você consegue chegar até na resposta que você estava procurando, né? Exatamente. É bastante tempo de caminhada. E o oxigênio, né? Que é outro, né? Nesses lugares, assim. Muito próximo da natureza. E quanto mais alto, você tem uma noção de como era respirar muito tempo atrás, né? Que é um ar muito... Você sente um ar puro, né? Nossa, 100% de oxigênio, você sabe? Verdade. Mais puro, assim, enchendo teus pulmões, assim. E eu brinco sempre com isso. Eu subo lá, eu falo, agora puxa todo o ar que você puder pra dentro. Pra você ver a quantia que o teu filtro tão sujo. Você perceber o quanto o peito vai... O que é isso? Tipo, uma coisa diferente. Exatamente. Né? Mas é muito bom, muito bom. Ô padre, a gente tá vivendo aí um dos tempos da igreja. Vocês chamam de tempos? Quando é assim? Sim, isso. Um tempo, a gente chama de tempo litúrgico, para ser ainda mais específico, vamos dizer assim. A gente está vivendo esse tempo litúrgico onde acontece o Corpus Christi. Como é o nome desse tempo litúrgico? Nós estamos agora ainda no tempo da Páscoa. Né? A Páscoa, o tempo litúrgico da Páscoa, ela dura 50 dias. Porque vai desde o domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, até Pentecostes, né? E terminando esse período de Pentecostes, volta de novo, retorna o tempo comum, e dentro do tempo comum nós vamos ter algumas celebrações importantes, né? Como uma das mais importantes é o Corpus Christi, né? É o Corpus Christi. Então, nós estamos aí praticamente nesse período de conclusão do tempo de Páscoa, tendo celebrado Pentecostes, e tempo comum que retorna, tempo comum porque já não é nem Quaresma, não é Advento, não é Páscoa, é aquele período do ano que a gente vai percorrendo. É um período mais longo do ano, né? Logicamente, até porque a Quaresma são 40 dias, o Advento também são 40 dias, a Páscoa são 50 dias, então o resto do ano se chama tempo comum. Então nós estamos dentro desse período. Com várias celebrações da fé ali importantes, né? Como é o Corpus Christi, que ele tem todo um significado todo especial. O Pentecostes é um outro tempo ou é um tempo dentro desse tempo comum? Não, o Pentecostes ele é a conclusão do tempo da Páscoa, que é a vinda do Espírito Santo. Certo. Né? Então, é a conclusão. Com Pentecostes se conclui, se encerra o tempo da Páscoa e inicia o tempo comum. Perfeito. É essa transição de tempos ali. Isso. Muda as cores da igreja? Muda as cores da igreja. Antes era branco, né? O tempo da Páscoa era branco. E o tempo comum é a cor verde, né? Até o padre usa o paramento, que é aquela roupa que a gente usa para missa, né? A casula, que se chama. A gente usa cor verde agora durante o tempo comum. A não ser Corpus Christi volta ao branco porque pela Eucaristia, né? Então, sim.
Mas parece assim. Mas você tá flertando com o branco com todos os tempos, tem um branco como pano de fundo. O branco, ele é usado em todos eles, ele serve para... De fato, ele até pode substituir. Se em algum momento falta uma cor litúrgica, tu pode usar o branco que ele substitui também. Perfeito. Ô, padre, a correria de Corpus Christi é diferente, não? Desse período aí? Na realidade, Corpus Christi, ele é uma data muito importante pra gente, por quê? Por dois motivos. Primeiro, pelo significado que ele tem da Eucaristia, né? Então, a palavra já diz tudo, né? Corpus Christi, né? O corpo de Cristo, que é a Eucaristia, que é um dos grandes tesouros da nossa fé cristã católica, né? É uma das características da nossa fé católica. E por outro lado, então, numa parte, Corpus Christi vem agradecer a Deus, vem crescer na devoção à Eucaristia, né? A presença de Jesus ao Santíssimo Sacramento, mas por outra parte também Corpus Christi tem um outro sentido, que é o de manifestar a nossa fé. E o que significa isso? Significa que nós, como católicos, na festa de Corpus Christi, nós saímos nas ruas, por isso que existe a procissão, né? Para mostrar a nossa fé. Tá. Daí nasce o famoso tapete de Corpus Christi. Tá. Que tem, em primeiro lugar, a finalidade e o objetivo de preparar, né, um tapete. Um tapete a gente usa num lugar importante, quando uma pessoa importante vai passar, né? Se coloca na igreja quando tem um casamento, né? A gente coloca o tapete, porque daí, poxa, é uma ocasião especial, os noivos vão passar. Você está evidenciando quem passa. Perfeito, está dando uma importância, né? Uma autoridade àquele momento e aquelas pessoas. Então o tapete, ele tem o primeiro significado é esse, é porque vai passar Jesus ali, né, através das mãos do padre e do diácono que está levando ele em procissão, vai passar Jesus. Mas também a gente percebe, né, e lembra com tanto carinho a tradição de que os tapetes, eles trazem muitas imagens, né, da nossa fé católica. Então, tem tapete lá que é a imagem de Nossa Senhora, tem um tapete que recorda uma passagem da vida de Jesus, por exemplo, na cruz, na ressurreição, tem um tapete lá que é a pomba do Espírito Santo, que representa o Espírito Santo. Então, são vários símbolos que vão recordando a nossa fé. E o sentido é justamente isso, para mostrar, para manifestar as coisas nas quais nós cremos, nós acreditamos, né? Então, ali estão, né, nesses tapetes desenhados, preparados, né, hoje a gente usa muito a serragem colorida, usa outros elementos, né? Papel, café, enfim. erva. Hoje já não se pode mais, né? A gente hoje não usa mais alimentos, né? Até pelo fato... Erva não é alimento. Apesar de serragem verde, mas a erva tá caríssimo. Então, por isso, um pouco pelo preço, outro pouco porque, poxa vida, tem tanta pessoa aí que hoje precisa, né, de alimento e café também não é desperdício, né? Café e erva não é comida, tá tudo certo. Agora, arroz já acho um pouco vacilo. Não dá. Ô, padre, mas a minha pergunta é se pra vocês, você que tá dentro dessa rotina religiosa aí, da paróquia e tudo mais, muda um pouco a correria nesse período ali? Porque... Claro, com certeza. Porque a paróquia é mais que uma igreja, né? Na realidade, a paróquia, ela... Tem paróquias que só tem uma igreja, tem paróquias que tem mais igrejas, né? Que são as comunidades, como são chamadas. E tudo isso envolve uma grande paróquia, né? A paróquia, na realidade, ela é um território na qual tem um padre ou mais padres que cuidam dos católicos daquele território, né? Ela não é a igreja, é o território, né? A paróquia. E daí tem a igreja que é a sede, a matriz, né? A gente chama da paróquia, né? Mas quando tem o Corpus Christi como o evento Corpus Christi, como é que você chama? Procissão? Você chama? Isso, a procissão de Corpus Christi, a missa, enfim, toda essa parte. Esse evento aí, ele acontece geralmente na matriz ou ele acontece em todas as comunidades? Não. E vocês têm que fazer uma turnê pelo dia? Tudo depende de cada padre, de cada comunidade, se organiza da forma como acharem melhor. Tem igrejas, tem paróquias que fazem de uma comunidade a outra e vão alternando cada ano. Tem igrejas que fazem... fazer tapete muito longe assim. Não. Tem algumas paróquias que fazem mais longos um pouco, O nosso desse ano a gente pretende que seja aí pelo menos uns 50 metros de tapete. Então, mas cada paróquia se organiza conforme o seu pessoal também. Claro que a rotina muda muito nesses dias. Por quê? Porque não deixa de ser um grande empenho. Primeiro, um grande empenho logístico de organização, né? Quem que vai confeccionar os tapetes, quem que vai organizar a parte litúrgica, a procissão, os músicos, a animação, né? Durante a procissão, porque não dá para ir lá só ficar em silêncio rezando o Pai Nosso e Ave Maria. Você precisa também organizar toda uma animação também dessa procissão. Chamar
Namaste para cá. Tem também os músicos que tem que dar trazer esse toque de alegria. Senão as irmãzinhas vêm só no Te amarei. Enfim, tem toda uma organização, né, dessa celebração, e por isso é que termina sendo uma data um pouco mais de mais movimento, né? E depois tem toda a mão de obra também, né? É legal, é bacana, porque a comunidade se vê muito envolvida. Tem muitas pessoas que gostam de participar, de ajudar na confecção do tapete, então acordam cedo. Nós, lá na nossa paróquia, pelo menos começamos todos os anos às 5 horas da manhã, e a missa é às 9. A gente começa às 5 horas da manhã, a gente tá todo mundo ali fazendo o seu tapete. Antes a gente já deixa delimitada a marca, né? Aonde que vai ser, qual que é o desenho, né? Já fica desenhado no papel craft, né? Daí a pessoa só chega, coloca, por exemplo, o tamanho dessa mesa aqui, né? Então, já tá desenhado no papel craft qual que é o lugar do teu tapete, aí as pessoas começam a fazer, né? Aí a gente vai servindo um cafezinho ali pro pessoal que tá trabalhando, né? E vamos fazendo preparando esse momento, né, tão especial também da nossa fé. Mas é uma correria boa. É uma correria boa, é muito gratificante. Ô padre, eu fui católico a maior parte da minha vida, disparado, tô com 31 anos, aí pelo menos 20... Muito bem, fechei bem, viu, padre? 20 e tantos anos aí servindo a Igreja Católica. Inclusive, eu tenho um acerto muito grande para fazer, porque eu toquei muito tempo na igreja e nunca me pagaram nada. Eu preciso Estamos com uma dívida grande contigo. Eu preciso mandar uma carta ao Vaticano para ver se eu consigo reaver esses valores, né, de investimento que eu tive que fazer nesse período. Se for cobrado com correções e tudo mais, dá um patrimônio, hein? Não, mas nada que um cálice bem topzinho, cravejado, diamantes aí pra mim colocar no estúdio aqui, não me deixa bem feliz. Olha, eu não te prometo nessa vida, mas com certeza um pedacinho do céu tu já ganhou todo esse serviço aí. No mínimo, né? Não, mas brincadeiras à parte. Então eu vivi muito esse contexto do Corpus Christi ali, mas como eu falei pra você, eu vivi muito da maneira da comunidade e do costume. Não pela essência, o significado. Não que eu sou um ignorante, que eu fiz catequese, mas não tinha tanto o sentido, a essência, trazia muito mais essa parte mesmo, como você falou ali, a questão da comunidade estar envolvida, fazendo aquilo junto, professando a tua fé de um jeito bonito, artístico até, porque tem a questão do tapete ali e tudo mais. Mas eu não conheço a história de quando decidimos que teríamos uma data no calendário litúrgico e não sei se é do mundo. O civil, né? O calendário civil. Mas também. É do mundo ou não? No mundo inteiro. No mundo inteiro, mesma data. Perfeito. E sobre o simbolismo, vamos fazer. O que vocês acham de nós fazer um tapete? Da onde surge tudo isso, o que você acha de nós fazer um tapete com várias estampas? O que você acha de nós fazer um tapete artesanal? E todo ano a gente fazer diferente. Porque podia muito bem imprimir aí um bandeirão e só espalhar pela rua e temos todo ano. Tá pronto, tá lá no armário lá. Mas não, todo ano muda, todo ano é diferente. É um negócio artesanal, um negócio minucioso de se fazer. Você consegue me construir essa história na minha cabeça para mim entender de onde surgiu, qual foi o concílio que inventou essa loucura? Vou tentar, pelo menos. Na realidade, assim, a primeira coisa que eu queria te dizer é muito verdade isso que tu diz. Às vezes, mas talvez seja um pecado nosso dos padres, e aqui já vou me confessar, então. Que a gente, às vezes, faz as coisas, mas não explicamos muito o sentido, o porquê, para que aquilo existe, né? Eu gosto muito nas minhas homilias, fazer uma espécie de catequese, chamemos assim. Eu gosto de explicar o porquê que a gente tem isso, porquê que a gente tem aquilo, porquê que a gente faz isso, porquê que a gente faz aquilo. A tradução da tradição. Perfeito. Não só pode usar no teu Instagram esse nome. Boa, tradução da tradição. A tradução da tradição. Legal, gostei. Já vou incorporar no Bom Dia lá todo dia de manhã. Então, assim, com certeza uma coisa importante, porque nós, tantas vezes na nossa fé, tanto como católicos, mas em geral todos os cristãos, nem sempre a gente é muito instruído das nossas tradições, dos nossos costumes, das nossas festas. Até mesmo o evangelho, muitas vezes a gente conhece, mas não sabe muito o que significa, assim. A gente não é muito familiar com a palavra, com o significado da palavra, né? Sobretudo, eu estou pensando aqui em textos mais do Antigo Testamento, às vezes textos mais difíceis que a gente não está muito acostumado. E às vezes a gente não os contextos também, né? Não só o texto. O texto e o contexto, perfeito.
e a interpretação, o que Deus quis dizer através daquela passagem, daquele... Às vezes, né, a gente escuta, poxa vida, mas como que Deus no Antigo Testamento mandou exterminar o outro povo que não era... Não, peraí, existe um... Porque ele dava maná e agora eu tenho que trabalhar. Pois é, poxa, Deus esqueceu da gente. Por que Jesus fazia tantos milagres e hoje a gente não vê mais alguém, um profeta, um sacerdote, um pastor, né, impondo as mãos e de repente a pessoa levanta da cadeira de roda? Então, é importante, acredito que nós como padres, os pastores, enfim, nós que somos de alguma forma líderes espirituais, que a gente nunca esqueça de que nós precisamos continuar transmitindo ensinando, o sentido, ensinando, né, a palavra. Perfeito. Corpus Christi, ele nasce de uma tradição, na realidade ele nasce de um desejo de aumentar a devoção à Eucaristia, né? A Eucaristia, nós temos ela como o segmento daquilo que o próprio Jesus nos deixou na última ceia. Da ceia. Jesus, na última ceia, pegou um pedaço de pão, pegou um pouco de vinho e falou aos discípulos, isto é o meu corpo, né? Nós, católicos, a gente faz uma leitura completamente, nesse momento, completamente literal daquilo que Jesus está querendo dizer. Esse é o meu entendimento, é literal. É literal, mas é literal porque Jesus, em outros momentos, ele fala, né? Nós somos como o bom pastor, nós somos como a videira, nós somos como, né? Então, Jesus está fazendo uma comparação. Ali no texto, quando nós fazemos se chama hermenêutica. A hermenêutica é a parte da teologia que interpreta o texto pelo seu sentido literário. Destrinchando as palavras mesmo. Literário quer dizer isso. O que a palavra, o que a frase está querendo significar. E ele coloca em comparação com outros textos e então se constrói uma hermenêutica, ou seja, como eu interpreto esse texto. Não como talvez eu imagino que queira significar. Não. É um estudo científico, né? A hermenêutica, ela é científica. É como se a gente pegasse um texto em outra língua e traduzisse. É científico. Porque não tem como tu fugir. Porque existe uma língua portuguesa, existe uma língua inglesa. Então, se eu disser, né? My name is, a tradução só pode ser meu nome é, porque é científico, é a linguagem. Está determinado que era assim que significava. Está determinado que é o significado, é a linguagem, ou seja, são as palavras que nós usamos para expressar esse entendimento, essa ideia, esse contexto. Se eu quero dizer o meu nome, como eu me chamo, eu preciso usar a palavra meu nome é, e eu digo meu nome. Quando Jesus disse isso, ele falou em hebraico ou aramaico? Então, vamos lá. Jesus está falando em aramaico aqui, porque ele está com os seus discípulos. A Bíblia, depois ela é escrita, na realidade, o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, na grande maioria dos livros, alguns poucos livros em aramaico, algum pedacinho de algum livro também em aramaico, e o Novo Testamento completamente em grego, né? Então, o grego, por que os discípulos, não sabendo grego, a grande maioria deles, né? Mas por que os evangelistas depois escrevem em grego? Porque era a língua culta. Eles queriam... Era como se fosse o inglês de hoje. Talvez é diferente. O inglês hoje é a nossa língua universal. O grego não era a língua universal para os povos se comunicarem, mas era a língua oficial para você expressar documentos, relatos científicos, sobretudo entendi. A filosofia da época. O forte da época era a filosofia. Então era em grego porque os primeiros filósofos também eram grego. Os materiais de estudos, tecnicamente, seriam tudo em grego. Tudo em grego, perfeito. É como se um médico hoje tivesse que estudar medicina, ele encontraria os livros para encontrar os termos exatos, em grego, porque era matemático. Além de que o grego, nós estudamos grego, eu fui professor, inclusive, de grego, enfim, porque o grego, ele te dá essa exatidão, né? Então, é muito bacana isso. Perfeito. Nossa, a gente tem que mudar a expressão, tá falando grego, então. Quando tá falando grego, o cara tá sendo o mais claro possível. Não tô encontrando nada, né? Porque tecnicamente... vamos puxar uma frase em grego, então, só pra tu entender, mas Ave Maria da vida, lá. Haile Maria, que Haile Tomene, Rokirius, Metasui, Logomene, Singene, Sim, Rokarpost, Escolia, Su Jesus. Amém. Hagia Maria, e vai pra frente. Então, realmente... Como é que é amém em grego? Amém.
Aí, viu? Amém, eu sei falar perfeitamente. Acertou. Não, mas a gente tem que mudar o ditado, galera. Você que fala aí, tá falando grego, que eu não tô entendendo nada. Não, muito pelo contrário. Se você tá entendendo é que ele tá falando grego, porque o grego é né? Pô, você tá falando numa língua que ela é extremamente precisa. É, exatamente. Você quer... Nossa, estamos até usando ditado errado. Chega a aprender mais com os gregos. Perfeito, padre. Então teve essas traduções e aí... Isso. E a hermenêutica faz esse estudo, né? Então, por isso é que a igreja diz assim, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, nós entendemos que Jesus de verdade está presente ali. Além do mais, por quê? Porque também aqui a gente precisa encontrar, a Bíblia, ela é muito perfeita. Ela é perfeita, porque ela é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela se auto-explica. Nós colocamos textos, né? Um texto acaba iluminando outro texto. E assim, o nosso entendimento ele termina sendo mais claro. Né? Existe uma outra passagem, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 6, que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Né? Ele não diz, eu sou como o pão da vida, eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. Né? Então os discípulos perguntam para ele, Senhor, mas tu está falando literalmente? Porque, como assim? Né? E Jesus disse, se essas palavras são duras demais para vocês, se vocês quiserem ir embora, pode ir. Outros discípulos estavam indo embora. Jesus falou, mas vocês devem comer a minha carne. Né? Então, com todo esse entendimento da palavra, com todo esse entendimento do evangelho, Jesus deixa muito claro, e essa foi sempre a teologia da Igreja Católica, de que de verdade aquele pão se transforma, se converte na própria carne de Jesus, no próprio corpo de Jesus. Não é um símbolo, não é uma lembrança, não é um memorial, dizer assim, agora né, a gente aqui trata com tanto carinho porque a gente recorda aquilo que Jesus fez. Não, não é recordar. É de verdade, nós temos naquele cálice. Mas ele fala fazer isso em memória de mim, não fala? Fala para que a gente continue fazendo isso. Mas ele está dizendo não fazer em memória de mim para não ficar não recordando. Não, façam isso como eu fiz, né? A tradução exata seria essa. Continuem fazendo aquilo que eu agora acabei de fazer. Certo. Então aqui também existe um pequeno afinamento, digamos assim, do texto também, né? Enfim, essa é a origem da Eucaristia. Beleza, né? Mas quando é que a Eucaristia virou um pãozinho? Virou Na última ceia? Biscoito? Não, quando que virou um biscoito caríssimo? Eu já, não sei se eu contei pra você a última vez que você foi lá no podcast, mas minha avó era ministra da Eucaristia, né? Então a avó ela recebia da paróquia lá, porque a gente morava na comunidade, lá só tem uma na minha cidade, e eu digo na cidade inteira. E aí, a avó recebia na casa a hóstia, vocês chamam? Sim. Existe a hóstia e a hóstia consagrada, provavelmente, isso, né? Exatamente. Perfeito. A hóstia é o produto. A hóstia é o produto e a comunhão ou a Eucaristia depois de estar consagrado. Então, a hóstia só. A paróquia trazia até a casa da minha avó, porque o culto que acontecia na minha comunidade, na época, acontecia onde era a minha creche. Minha creche durante a semana, final de semana era a catequese, acontecia do mesmo lugar, que eram as freiras que cuidavam lá. E a minha avó comunista Eucaristia quem recebia os folhetos da liturgia e quem recebia a hóstia e tudo mais. E aí, eu era uma criança, ainda não tinha feito a primeira comunhão, mas o católico que cresce, o pai deve ter passado por essa fase aí, porque eu duvido a criança católica que não fica vendo a fila se formar na missa e fica lá no banco sozinho, se coçando, assim, pensando, nossa, quando vai chegar a minha vez? Tipo assim, brincadeira de adulto é essa que eu não posso. Aí, de repente, teu primo, que é um pouquinho mais velho que você, tá indo na fila olhando pra você, assim, tipo, olha quem tá aqui, você tá aí sentado. E eu pensei, não, eu quero participar dessa festa, eu quero saber que gosto que tem. Porque nem o sabor você não sabe o que é. Beleza, você já entendeu o que significa, né? Aquilo né? Porque é um momento muito bonito. É o ápice da missa, né? Por dizer assim, né? Exatamente. O momento alto da missa. E aí, cara, o dia que eu descobri, né, eu vou guardar o envelope com as hóstias que ia ser usado no final de semana. Eu comi umas 10. Comi umas 10 hóstias. E aí cheguei à conclusão que não tem gosto de nada mesmo, que é um negócio... É trigo e água, né? Pensei assim, nossa, pensei que era tipo uma traquinas, o pessoal vem... É por isso que o pessoal vem com a carinha murcha quando sai daqui da hóstia. Porque realmente não tem gosto de nada isso aqui. Mas eu comi umas 10, comunguei antes da primeira comunhão. Mas aí não era a hóstia consagrada, era só a hóstia em si. Mas quando é que, historicamente,
virou esse... Olha, trem? tudo depende um pouco do país e tudo mais. Não existe, assim, um momento histórico no qual tu diz, deixou de ser um pão e agora é aquela hóstia... aquela hóstia assim, né? Na realidade, eu acredito que tenha sido na época dos monges, dos primeiros monges, etc., que nos mosteiros, até por facilidade, mas até hoje ainda nós encontramos diversos tipos de hóstias, né? Tem aquela hóstia mais comum que a gente está acostumado a ver nas nossas igrejas, branquinha, né? Existem também umas hóstias que são um pouco mais espessas, mais grossas, e são mais amareladas. Parece assim. um pedaço de cubo social. Mais ou menos, mais amarelinha. Na minha assim, igreja pouco, é né? assim. Um pouco mais amarelinha. E existem alguns grupos que usam ainda hoje o pão. Mas é um pão sem levadura, né? Um pão que é só trigo e água. Para ser mais parecido De fato, também na igreja católica é uma exigência. Tem que ser assim. Não, né? Pode ter fermentação. Não pode ter fermentação, não. Para se manter conforme Jesus, o costume da última ceia, né? Na época dos judeus. Até porque tem uma ligação muito forte com a Páscoa judaica também, né? A Eucaristia. Então existe uma conexão grande. Aliás, como é bonito como o judeu lida com suas tradições, né, cara? É incrível, É incrível. Eles mantêm muito forte isso. Para eles tem um significado muito grande. Não, e até o judeu não praticante, aquele que vai ao templo, não sei como eles chamam, né? Templo. É o templo. Os judeus é templo, Mesmo aquele que não vai ao templo, mas que pela genealogia ele é judeu, sim. Ele mantém... Ele tem um respeito muito grande. Nossa, as datas lá do calendário judaico, sim. Ele respeita, ensina pro filho dele. O Shabat deles, que é o sábado deles, né? É uma coisa... Eu tive em Israel agora, antes da pandemia, e nunca tinha ido, foi a primeira e única vez até agora, mas assim, eu achei um negócio incrível. Nós estávamos na cidade de Tel Aviv, no sábado, o Shabat, e Tel Aviv é Europa, praticamente. Tel Aviv seria a parte laica, né, de Israel, mas mesmo assim, os hotéis não funcionam ao restaurante, no sentido de que fica tudo na mesa, servido, a pessoa vem, pega, mas não tem ninguém, por exemplo, quer fazer um ovo mexido, não tem funcionários. O café, antes tinha a pessoa que preparava ali o expresso e tal, agora não, agora já tá o café passado na coisa, tu vai lá, se serve, pronto. Me chamou muita atenção, o elevador. Tu não pode pegar um elevador no Shabat e ir do primeiro ao 6º andar de uma vez só. Ele vai parando andar por andar. Porque é uma tradição deles. Caraca. Eles não podem ter acesso à televisão, a celular, por exemplo, no Shabat. Então, e é legal, por quê? Porque eles convivem muito em família. Inclusive, eles não podem até fazer distâncias longas, né, no Shabat. Eles têm, inclusive, regulamentado a distância que eles podem. Então, assim, é muito bom isso, muito, muito bonito. Eu acho bonito, porque acaba favorecendo até a convivência familiar. Sim. Eles, poxa, lá em Israel... É a consequência da tradição. Incrível. A família senta para jogar jogos de mesa no sábado, eles estão juntos, eles fazem a refeição juntos, eles convivem, eles ficam conversando, sentados no jardim da casa, você vê muito isso lá. E é muito bonito, é muito bacana. Hoje a gente... Dificilmente você vê uma família um dia todo. E se você vê, ainda estão cada um num canto no celular, né? E tal. Conversando no grupo do WhatsApp. Porque... só pode. Conversando entre si, mas no grupo do WhatsApp. Para economizar cordas vocais, aí fica usando a ponta do dedo. Que tem figurinha, né? Boa essa. Mas eu acho incrível, assim. É uma das coisas que eu admiro muito. E como eu falei, por eu achar bacana que até aquele que não é praticante, porque aqui, infelizmente, a nossa realidade é que o não praticante, seja lá de qual denominação religiosa ele seja, o não praticante, ele é não praticante ao extremo, ao ponto de, tipo assim, eu ignoro que existe tradições e datas importantes ou o que elas significam. Eu vejo que no judaísmo, por mais que seja, às vezes, só um judaísmo da genealogia dele, né, trazido pelo sobrenome ou pela etnia, ele mantém as datas importantes do calendário judaico e ensina os filhos. Então, aí, a partir daí, se o filho dele vai querer caminhar de acordo com a doutrina judaica, é uma escolha, mas pelo menos ele foi apresentado aquilo. E eu vejo que muitas vezes o católico não praticante, o evangélico não praticante, por incrível que pareça, né, também tem, eles tanto se abstêm de praticar, quanto se abstêm de ensinar os filhos ou apresentar para os filhos essas datas, os significados dessas datas, né?
né? Por isso que o Natal e a Páscoa tá virando uma coisa só comercial e muito menos significativa como era para nossa geração, né? Estamos perdendo o sentido dessa tradição e desse costume e dessa data tão importante, né? Religiosa em primeiro lugar, né? E faz parte, é o berço da nossa cultura. Mas voltando a falar lá sobre então, a origem do pão. Não existe uma... Não existe, assim, um momento específico no qual diga, de pão virou a hóstia, né? Foi o costume. Se conservam os dois elementos. A única necessidade, a única norma, digamos assim, é que se conservem os dois elementos, trigo e água, né? Perfeito. Então, inclusive, eu tenho a liberdade, se eu na minha igreja quiser usar, em vez de usar a hóstia branquinha, usar aquela outra, mais amarelinha, ou quiser usar o pão, eu poderia usar. Quem fabrica? Hoje existem muitas empresas, inclusive, que fazem as hóstias. Tradicionalmente, as irmãzinhas, né, faziam nos conventos e tudo. Até era uma forma delas conseguirem se autossustentar, porque produziam a hóstia e daí a gente dava uma ajuda para elas e tudo. Hoje já existem fábricas disso, é muito comum. Tu encontra hoje no mercado de tudo, né? Então, tem pessoas que se dedicam a isso também. Normalmente, fábrica de hóstia, de vela e vendem outros artigos religiosos também. Alguns dias a gente estava conversando, eu conversei com um padre da ICAB, inclusive acho que fica perto da tua paróquia lá, a ICAB daqui, sobre a minha convivência, a minha relação com os padres, que eu sempre tive uma relação muito próxima, até, e o que sempre tornou muito informal a minha relação com eles. E um dia eu estava lá almoçando com os padres lá, na casa paroquial, lá é assim que a gente chama. E aí, os padres realmente moram na casa paroquial e não na casa deles. Eles moram na casa paroquial. É porque eles são xaverianos, então eles são missionários de outros países. E aí eu tava almoçando com eles lá e daí um padre tava folheando tipo uma revista, assim, né? Eu achei que era uma Novo Tempo, sei lá, uma revista qualquer, sei lá, Época, Isto É. Aí era tipo um catálogo, assim. Aí eu peguei, ele largou na mesa e eu olhei, era um catálogo. Daí tinha as estolas, tinha os cálices, tinha... Tipo, eu falei que é uma Hermes dos padres. Existe muito isso. As empresas que produzem, né, esse tipo de material, né, cálices, os paramentos, a roupa do padre, enfim, castiçais. Então eles fazem esses catálogos, essas revistas, né, mandam pra gente, porque a gente, logicamente, precisa renovar às vezes da igreja, as imagens nosso próprio, também, né? As imagens, É isso aí. Mas que legal, eu achei muito curioso, não fazia ideia. E aí, então, tem pessoa... E isso não tem um critério, nenhuma regra, tipo, em relação a quem faz, só a isso. É um pão sem fermentação. Isso, exatamente. Perfeito. É a única coisa que... Como o vinho também, né? O vinho também para missa, que é o vinho canônico, dos padres, né? são os balas, gente. Não dá pra brincar com esse vinho. Tomar 2 cálices, um abraço. Não. Tudo pelo... Ele é fraquinho. Na realidade, o vinho canônico também tem algumas características, né? Para ser canônico, ele deve ser o mais natural possível, né? Então se pede que seja realmente só vinho mesmo, a fermentação, que não haja outros elementos, né? Que às vezes ele é incrementado, os vinhos eles são incrementados com algum tipo de aroma, com algum tipo de coisa. Então o canônico não, o canônico ele se conserva assim e ele tem um teor muito baixo, alcoólico, normalmente ele é de 5, de 7, pouquinho, um vinho normal é 12, 13, 14, né? Dependendo. Então os padres da minha paróquia estavam tomando Campo Largo mesmo. Vinho Canção. E essa é um pouco a normativa, digamos assim, né? Mas perfeito, até aqui, para dizer Corpus Christi, o que a gente celebra? A gente celebra a Eucaristia. Perfeito. A Eucaristia. Mas como nasce a festa de Corpus Christi? A Eucaristia, ela nasce na última ceia. E a gente sempre teve, desde os primeiros séculos cristãos, sempre houve a celebração da missa, sempre houve, né, levar a Eucaristia para os doentes, distribuir a Eucaristia aos fiéis que participam da missa, quem já fez a comunhão, enfim, toda aquela história. Então isso sempre existiu desde os primeiros apóstolos, né? Desde ali os primeiros cristãos e foi continuando. Agora, na Idade Média, começou cada vez mais o desejo de crescer na devoção à Eucaristia e, portanto, que tivesse um lugar ainda mais importante a Eucaristia na vida e no dia a dia dos cristãos, e também que isso, de alguma forma,
se levasse ao público, ou seja, que a Eucaristia não fosse só durante a missa, mas que de alguma forma ela saísse em procissão para que as pessoas nas ruas das casas, das cidades, pudessem de alguma forma também adorar e venerar a Eucaristia. Então houve uma santa, de fato se chama Santa Catarina também ela, lá na Itália, que ela insistia muito pro Papa pedindo, Papa, vamos fazer vamos instituir a nível universal, na igreja inteira, em todas as igrejas do mundo inteiro, uma festa para a Eucaristia. Um dia no qual nós, de modo especial, né, valorizemos, veneremos, adoremos a Eucaristia. E o Papa estava naquelas, né? Era o Papa Urbano, né? Ele estava naquelas de decidir, vamos ver, porque o Papa também não toma uma decisão assim da noite para o dia, né? Ele vai colhendo muitas informações, vai rezando, vai pedindo conselho para os seus mais achegados ali, enfim, vai fazendo consultas e tudo mais. Então, estava nesse período e então aconteceu um milagre, né? Ele estava na cidade de Orvieto, que é uma cidadezinha próxima de Roma. Quem vai sentido Assis, né? Quem conhece ali a Itália... É muito engraçado ele falando. Como se... É claro que eu não faço a menor ideia do que você estava... Para contextualizar só. Quem pega ali, à esquerda ali, eu falo, nossa, não faço ideia. Mas é uma cidade muito bonita. Até quem vai para a Itália, eu sugiro muito a sempre visitar essa cidade de Orvieto, porque tem uma igreja, o Duomo de Orvieto, é belíssimo, belíssimo, belíssimo. Talvez depois do podcast a gente consiga inserir aqui. Vou te mandar uma imagem. Eu trouxe hoje na tela. Mas então o Papa estava nessa cidade e veio um sacerdote da República Tcheca, que não tinha nada a ver com Corpus Christi. Ele veio da República Tcheca fazer uma visita oficial ao Papa. Naquela época, logicamente, as viagens eram muito longas, se viajava a pé, a cavalo, enfim. E ele parou na cidadezinha anterior a Bolsena, porque já era o último trajeto, se chama Bolsena, essa cidade, para fazer no dia seguinte o último pedaço e então ter o seu encontro com o Papa. E naquela cidade de Bolsena, na igreja de Santa Cristina, ele foi rezar uma missa. Esse padre, que era monge também ao mesmo tempo. E ele tinha muita dificuldade em acreditar na Eucaristia. Ele era padre, ele rezava, mas ao mesmo tempo ele dizia assim, Deus, eu tenho dificuldade. A fé, para todos, ela é também um desafio, né? Tem coisas que a gente talvez tenha mais facilidade de acreditar, tem outras coisas que às vezes não é tão... É o mistério da fé, exatamente. E esse padre, ele pediu para Deus na oração dele assim, Senhor, se realmente tu estiver presente na Eucaristia, faça com que eu acredite, ele não pediu que nada de extraordinário acontecesse na oração dele. Ele pediu simplesmente que Deus lá no coração dele desse a certeza de que realmente Jesus estava naquele pedacinho de pão. Que não era só, como a gente falava agora há pouco, né? Só uma lembrança, um memorial, mas que realmente, se ele estivesse naquele pedacinho de pão, que ele tivesse esse entendimento. Quando esse monge sacerdote estava celebrando a Eucaristia, no momento em que os padres, a gente segura a hóstia para apresentar a adoração, né, depois das palavras da consagração, quando ele terminou as palavras da consagração, aquela hóstia começou a jorrar sangue, né, e ela se converteu num pedaço de carne. Mas essa carne começou a palpitar, como se fosse um coração, no mesmo ritmo, né, da palpitação de um coração. Mas de maneira visível ou de maneira imaginária? Não, de maneira visível. Tanto que até hoje nós temos ainda essa hóstia. E nós temos 3 coisas desse milagre. Temos essa hóstia, temos, a gente chama de corporal, é um paninho que vai em cima da toalha do altar, né? E chama corporal porque ele é o paninho que segura o corpo de Cristo, né? Perfeito. E depois, dessa hóstia que estava ali bombando a carne e jorrando sangue, saiu o sangue, manchou o corporal e manchou, né? Impregnou a pedra do altar. Né? Então, ainda hoje, isso foi em 1200 e alguma coisa, agora eu não lembro o ano preciso. Nós estamos falando de mais de 800 anos. Mas nós temos até hoje ainda essa hóstia, temos este corporal manchado, você vê perfeitamente as marcas, né, do sangue de Cristo ali, e a pedra também dela foi cortada, né, a pedra, hoje ela é custodiada num relicário, que se chama, certo. E também manchada. Então, o que acontece?
Não, pera aí, essa história não é bem... Nossa, você vai passar por cima porque você já deve ter contado 800 vezes essa história. Mas, meu Deus do céu, olha que bagulho louco. Tá, mas como é... Incrível. Como é que tá conservado esse pedaço de... É um pedaço de carne? É um pedaço de carne, literalmente. Tá. E como é que tá conservado isso? Num relicário também. Mas aí foi colocado com química pra preservar? Não. Tanto que... Não virou shark? Até hoje, não. É incrível. Eu vi já com os meus próprios olhos, até porque quando a gente visita a igreja, você presencia, né? Você pode ver porque está exposto. Ele é conservado dentro de nós chamamos de relicário. O relicário é aquela estrutura metálica, né? E daí dentro tem um espaço, nesse caso ele é redondo, com vidro dos dois lados, né? Estrutura metálica, e ali dentro fica a hóstia, com uma estrutura que segura ela, e você vê ela perfeitamente, né? Redondinha, com uns bordes assim. E até hoje tá lá. Foram feitos vários estudos. E o que os estudos são incríveis. Primeiro lugar, eles extraíram algumas conclusões, como por exemplo, é carne humana, né? Carne humana. É carne humana. Se fosse hoje ia dar um bel tão grande. Segundo, é carne de uma parte do coração, do miocárdio. Então não é só carne comum. Terceiro, o tipo de sangue que foi analisado é o mesmo tipo de sangue do santo sudário. O santo sudário é aquele pano que envolveu Jesus, né? Então é o mesmo tipo sanguíneo. Milhares de anos. Sim, depois. Uma coisa que chama muito a atenção, nós temos 23 pares de cromossomos no nosso sangue. Por quê? Porque a gente pega 23 do pai e 23 da mãe. Então são 23 pares, 46. No caso dessa hóstia, que também é a mesma situação do santo sudário, só tem 23. Não tem os 46. Certo. É um outro milagre que é inexplicável. Enfim, então são várias... Basicamente, Cristo, ele não é fruto da genética. Isso, ele só recebe a parte humana da mãe dele, de Maria, né? Então, porque ele... do Espírito Santo, né? Concebido por obra do Espírito Santo. Porque nós não sabemos como é os cromossomos. Até porque o Espírito Santo é espírito. Não ser cromossomos. Exatamente. Então, e por mencionar alguns, né? Mas aí quem tiver interesse... Nossa. Não, é um negócio assim que tu diz, não é humano, é divino. Certo. Né? Então... Beleza, aconteceu isso aí com o padre. O padre creu. Vamos pensar que o padre creu. Claro, como imagina, depois de mais... tinha que dar na cara desse padre. Tu tá com o pão ali, ele se converte em carne, começa a palpitar, jorra Ele mostrou pra igreja? Aí o que ele fez? Exatamente, como ele ia no dia seguinte se encontrar com o Papa, ele foi e levou, mostrou pro Papa. Mas ia ser tremendo, com certeza. Ah, não, imagina, mas aí logicamente... Tem um filme sobre isso ou não? Tem. Ele estava no mosteiro. Qualquer vídeo que tu colocar sobre Corpus Christi vai contar essa história, né? E eles vão relatar de alguma forma esse momento. Aí ele, junto com os monges, porque ele estava no mosteiro, né? A igreja de Santa Cristina, ela tem um mosteiro ali em Bolsena. E daí eles foram até Orvieto, onde o Papa estava, relataram ao Papa, mostraram ao Papa. E como o Papa estava nessa época de decidir se ele ia instituir ou não a festa de Corpus Christi, ele falou... É o sinal de que Deus quer, de alguma forma, que a gente tenha uma data especial para a Eucaristia. Ele interpretou, ele leu aquele acontecimento, aquele fato, como uma confirmação daquilo que ele já vinha pensando. Se tinha que fazer ou não a festa de Corpus Christi e tal. Ele falou, bom, o milagre está aí, é evidente, não tem como negar, né? Realmente, para mim, é uma confirmação. Então, o Papa instituiu, a partir daquele momento, a festa de Corpus Christi. Que loucura, né, bicho? É incrível. E naquele momento também estava Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, que são grandes santos da igreja. Eles começaram a escrever alguns hinos sobre... Tava uma turma boa junto. Ah, sim. O Papa tinha um squad. Tinha do lado ali uma equipe poderosa. Tinha um squad da hora. Tinha. E beleza. Aí levaram essa data a ser uma data universal para que toda a igreja colocasse no seu calendário litúrgico e naquele dia tivesse um especial celebração em honra à Eucaristia. Perfeito. Mas e naquela época
a igreja, o Vaticano, era Roma? Na realidade, sim, exatamente. Era Roma. Roma tinha influência sobre o mundo em relação a isso, de falar, a gente vai ter essa data e aí o mundo inteiro também celebrar isso no seu calendário? Sim, com certeza. Nessa época, muito mais ainda do que hoje. Com certeza. Nessa época, o Papa, lembramos que a gente está na Idade Média. Certo. Não existiam países, eram reinos. Certo. Os reis, né? Eles tinham o Papa também era um rei, porque o Vaticano, até hoje ainda, ele é um estado, né? Uhum. Ele é um país, na realidade. O menor do mundo. Não é o menor, é um dos menores, porque se eu não me engano o menor, não sei se é Andorra poxa, ali na Itália tem um outro pequenininho, me fugiu o nome agora. Tem um outro que é menor que o Vaticano ainda. Tem 2 que são menores que o Vaticano ainda. Mas ele é muito pequenininho. Uhum. Mas na época ele não era tão pequeno. Na época ele era muito maior. Uhum. Né? Porque o Vaticano, ele pegava a cidade de Roma inteira, pegava a província de Lácio, né? Que é a província onde fica quase o estado, vamos dizer assim. E tinha outros territórios em outros lugares. Perfeito. Mas ele também era um rei. Só que, pela autoridade espiritual, ele de alguma forma estava por em cima dos outros reis. Até, inclusive, quando existia alguma espécie de conflito. Ou quem que coroava os reis legitimamente era o Papa. Então ele tinha uma autoridade superior ainda aos outros reis, porque em algumas coisas ele era o intermediador supremo entre todos. Perfeito. Então, quando ele decretava uma coisa, os outros reis aceitavam, sobretudo nesse sentido de fé. Muito mais. Em algumas questões políticas, logicamente, não. Mas em questão de fé, todos aceitavam de bem, né? Então, naquela época, lógico, o Papa dizia... Mas até hoje ainda, a cristandade, ela cata, né? Se o Papa, por exemplo, o Papa propõe um ano no qual nós, de alguma forma, reflitamos e pensemos sobre o que significa ser família. A igreja do mundo inteiro acata. A igreja. Aí o mundo civil fica a critério dos diferentes presidentes das nações, se querem ou não, etc. Mas a Igreja Católica acata porque ele é a nossa autoridade também até hoje, né? Mas nessa época também é nível civil, né? Então foi instituída essa data. Tanto que nem todos os países é feriado civil, né? Nos países católicos, sim. Em outros países, não. Entendi. Né? Até nos dias de hoje, estou dizendo. Claro que a grande maioria dos países conservam a data de Corpus Christi, os países cristãos, né? Perfeito. Então, foi assim que o Papa instituiu e dali nasce a festa de Corpus Christi. E a partir dali, né, todos os anos, se celebra Corpus Christi. Show. Mas quando é que... Beleza. Mas aí na ideia da irmã Catarina? Sim. Na ideia da irmã Catarina, ia ter tapete, ia ter ia ter uma procissão na rua, ou nós ia só um dia especial para nós falar sobre o assunto? Isso. Na realidade, na ideia dela era um dia para venerar mais a Eucaristia. Né? Então, assim, as ideias depois vão surgindo. O tapete é uma tradição. O dia de amanhã a gente pode mudar, em vez de fazer o tapete, vamos fazer um show especial. A ideia é fazer uma veneração maior, colocando aí em evidência para que a gente tenha um maior reconhecimento, uma maior atenção à Eucaristia na vida. Mas você tem ideia de onde começou ou não? Então, os tapetes, agora a gente precisa avaliar. Por quê? Porque em cada país ele começa de uma forma diferente. A gente absorve. As tradições, elas são muito difíceis de a gente achar o ponto de partida. Quando começa, né? Até porque às vezes onde começa não é onde fica popular, né? Não, exatamente. E às vezes ela começa de uma forma muito incipiente, muito tranquila, e depois ela vai ganhando corpo porque tem um acontecimento, um evento, alguma coisa. Então, assim, é muito difícil tu dizer, a tradição começou no dia tal. No dia tal, eles acordaram e disseram, a partir de amanhã nós vamos fazer um tapete, bora lá todo mundo fazer tapete no mundo inteiro. Mas no Vaticano não tem isso. No Vaticano, tem tapete também. Mas assim? Não, diferente. Cada país tem umas tradições diferentes. Certo. Aqui no Brasil, nós fazemos o tapete da nossa forma, aquele mais artesanal. Lá na Itália, em algumas cidades, eles fazem o tapete dessa nossa forma. Em outros lugares, eles fazem... Até em Orvieto, por exemplo, eu já tive a oportunidade de celebrar Corpus Christi em Orvieto, de estar lá no dia de Corpus Christi. E por exemplo, eles fazem desfiles. Vão todos vestidos como na Idade Média. Com aquelas bandeiras, assim, aquelas roupas de Idade Média, sabe? Roupa, tipo os coringas, sabe? Certo, o coringa? Mas era como os soldados, as pessoas usavam na época. E daí eles fazem um pedaço de tapete e o resto fazem a procissão. Tocando, sinos das igrejas e tudo mais.
Então, Um cortejo mesmo. um cortejo, perfeito. Não é obrigatório o tapete na festa de Corpus Christi. É uma das manifestações, a gente chama de devoção popular. É uma devoção popular, muito específico. Aqui no Brasil ela tem uma força grande, em outros países também tem uma força grande, em outros lugares ela se expressa de outra forma. Perfeito. A procissão de Corpus Christi, ela é uma tradição um pouco mais difusa, né? No qual a Eucaristia sai nas ruas, né? E tem o sentido de levar a bênção nas nossas ruas, nos nossos bairros, nas nossas casas, né? Além de mostrar, né? Manifestar a nossa fé na Eucaristia, né? Não só ficar lá dentro, trancado dentro da igreja, mas olha, é aquilo que nós acreditamos, a gente leva, expõe Jesus, né? E passa com Jesus pelas casas, pelas ruas. A Igreja Católica é a precursora das marchas, né? Assim, todo mundo quer fazer uma marcha para manifestar suas vontades, seus anseios e suas culturas. A Igreja Católica começou antes de todo mundo para manifestar a sua fé e o centro da sua fé que está na Eucaristia, né? Talvez o grande diferencial da profissão de fé da Igreja Católica. E para esse ano aí, você está falando que tem uns 50 metros mais ou menos de... Na nossa igreja nós estamos projetando aí pelo menos uns 50 metros de tapete. Parece pouco, mas não é. Na hora de fazer isso aí... vocês não fazem ideia. Na hora de fazer isso daí, a gente sabe o que significa, né? Mas o bacana é justamente isso. Eu acredito que, até tu mencionava antes, de que o tapete, ele não é um negócio que tu já imprimiu, chega lá, desenrola o rolo e pronto, né? Não, é uma coisa que cada ano a gente faz, né, de forma muito artesanal. Por quê? Porque é também uma forma da gente manifestar o nosso carinho pela Eucaristia que vai passar ali em cima. Então a gente tenta envolver muito a comunidade, né? Envolver a comunidade. Para que seja também uma expressão do carinho, da fé, do amor que eles têm por Deus, né? Se doando, fazendo ali. E o pessoal gosta muito disso, né? O pessoal gosta disso, é muito bom. A gente, estamos ali juntos, cada um de nós fazendo, né? Aquele tapete, ajudando, quem de uma forma, quem de outra, porque nem todo mundo tem as habilidades artísticas. Eu, se for desenhar um rosto, pelo amor de Deus, não sei o que sai daquilo lá, né? Cada um tem os seus talentos, né? Mas eu sou bom para levar o cafezinho pro pessoal, eu vou lá buscando o material e deixando para eles vão fazendo, enfim. Cada um tem a sua função. Ô, padre, mas eu acho muito bacana. Eu gosto muito da parte artística da coisa. Assim, a gente vê as coberturas nessa data nos meios de comunicação, assim, pelo Brasil, né? Espalhados pelo Brasil, em lugares, assim, que tem santuários e tudo mais. Assim, tem uma comunidade muito grande envolvida, né? E até uma grana boa para investir numa encerragem top, assim, de várias cores, uma paleta de cores muito variada. E você vê uns mosaicos maravilhosos, né? E eu fico pensando assim, nossa, que dó que dá, né? De passar por cima desse negócio. Tem que tirar depois, né? E que isso vai, tipo assim, vai durar aquilo ali. Vai durar, tipo, do tempo que você fez, rolou a procissão. É uma manhã só. E aí, muito rápido. Dói muito no coração, né? Porque realmente há um capricho muito grande, né? É uma obra de arte. Termina sendo uma verdadeira obra de arte, né? A gente, de alguma forma, consegue só eternizar ela através das fotografias, dos retratos, mas depois, né, limpa a rua e pronto, né? Se acabou, né? Mas é bonito essa expressão das pessoas. Eu digo que eu fiz, a última vez que eu fiz, padre, eu fiz consegui uma vaga para fazer a logo da minha banda na época. Sim. Da minha banda, do Hideout, que era a minha banda católica na época. E o nosso símbolo era um crucifixo, é um símbolo católico normal, mas para mim era o símbolo da minha banda, porque foi eu que fiz. E aí consegui a autorização para fazer. Mas quando eu terminei e olhei assim, eu pensei assim, nossa, o padre arrastar o pé, isso aqui, eu vou ficar tão chateado, cara. Eu falei, padre, tem como dar lá perto eu expliquei para ele, lá perto do portão da tal casa, se você puder dar dar só uma erguidinha no pé, sabe? Que você, sem querer, você pegar um pedacinho, mas se tu arrastar o pé em cima, eu vou ficar tão chateado, porque foi minuciosamente fazer um círculo, padre, de serragem. Sim. Perfeitinho, assim, ó. Nossa, olha. Deu trabalho. Eu gosto de andar pelo ladinho, assim, ó. Pra não pisar, porque eu sei o esforço que significa, o trabalho que dá. O pessoal já vai agarrando raiva do padre. O padre vai passando e pensa, meu Deus, já ter estragado tudo. Deu tempo nem tirar uma foto. Mas agora tem os drones, que dá pra colocar um drone indo na frente, né? Que aí vai pegando o tapete. Verdade. E a procissão. E dá pra conseguir catalogar isso aí. Depois tem até um videozinho pra assistir. Verdade, né? Me deu assim uma boa ideia agora. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Não, porque boa ideia. Pra ficar registrado, né? O trabalho, até tudo que tem, né? Porque como você falou, começa
começa de madrugada, assim. Eu lembro que nós acordávamos muito cedo, tava escuro ainda. E nós ali, quando amanhecia o dia, o negócio já tava praticamente pronto, assim. Tava fazendo só os acabamentinhos, assim. Exatamente. E então, às vezes, não dava tempo de... Às vezes também dava um gás, assim, daqui a pouco já tava começando a produção lá no Taponte, você terminando aqui. E aí, não dava tempo de registrar isso tudo, né? Hoje a gente tem mais opções, né? Ô, padre, acho que ficou bem claro pra galera sobre o Corpus Christi, né? O Corpus Christi, o Corpus Christi. Não, Corpus Christi, porque vai rolar em várias ok, entendi. Cara, ô, padre, mas a paróquia que o padre tá hoje é qual paróquia? São João Batista, ali do bairro Jardim Iririú. É uma paróquia grande, nós temos uma igreja muito bonita, até de fato estamos agora num processo de revitalização externa, nós estamos dando uma cara para de uma igreja mais antiga, assim, a gente quer trazer ela um pouco por uma característica mais tradicional, né? Eu te perguntei, a São João Batista é a do Junac? E isso mesmo, perfeito, do grupo Junac, grupo de jovens lá. A igreja é bem bonita mesmo. É uma igreja bonita, E agora ela vai ficar realmente um espetáculo, um cartão postal, com certeza. Meus amigos de Junac tudo já estão casados, cara. Estão tudo casando lá, inclusive. Eu já andei muito para aqueles lados. Conhece bem lá a nossa região. Andei muito para aqueles lados. Então, se o pessoal quiser participar aí da procissão, onde estará o Padre Anderson e tudo mais, para vocês que gostaram desse papo, estejam convidados aí, então, para ir, vai começar que horas da manhã lá? Nós teremos, então, lá na São João Batista, do bairro Jardim Iririú, na Igreja Matriz, né, às 9 horas da manhã. Nós começamos com a missa, e depois da missa nós vamos fazer a procissão e iremos até a praça ali do bairro, perto da curva do Nereu. Perfeito, perfeito. Ô, padre, antes da gente encerrar, a gente está com um quadro novo aqui no nosso programa, e eu gostaria de fazê-lo com você, porque você é uma das pessoas que com certeza vai dar bom esse quadro. Que é o quadro Viagem em Comum. Você é um cara que conhece muitos lugares aí, né? Você é um cara que é muito viajado, e eu gostaria de perguntar para você qual foi a melhor viagem, o melhor lugar que você já visitou, a melhor viagem da tua vida, que marcou tua vida, assim. Nossa, teve muitas viagens que me marcaram. Eu acredito que cada viagem marca a gente. Eu conheço hoje 25 ou 26 países, 27, não sei. Agora, Nossa, depois tem que fazer a conta de volta. Mas, assim, ó, cada lugar, ele é diferente. Eu me lembro, talvez uma que me marcou muito foi a Bósnia e Herzegovina, porque eu conheci a Bósnia e Herzegovina, um lugar que ficou marcado pela guerra dos Balcãs, na época, né, que foi em 91, e eu tive lá uns 20 anos depois, né, mas ainda as cidades estavam muito detonadas, você vinha aí a muitos prédios, pontes destruídas, prédios marcados pelos estilhaços das bombas, né, então eu tinha na cidade de Mostar, que fica na Bósnia e Herzegovina, depois, muitos lugares, assim, muito diferentes da nossa cultura também, né? Alguns países de cultura muçulmana, por exemplo, né? A mesma Bósnia, alguns lugares da Croácia também, aqueles lugares ali. Lugares de natureza maravilhosa, como a Suíça, por exemplo. Tem, assim, os Alpes. De fato, foi a missa mais alta que eu celebrei. Eu escalei fiz uma subida num Alpe de 2 dias, também 3.330 metros. E foi a missa mais alta que eu já rezei. Porque nós subimos com 6 padres, perdão. Éramos em 6 padres e daí nós subimos para rezar a missa lá em cima. Também ficamos acampados. Tá lá. Foi uma das viagens que foi também uma aventura muito legal. Enfim, teria... Um catálogo de... Nossa, muitas, Padre, muitas. E dos lugares que você visitou, das viagens que você fez, qual desses lugares você moraria tranquilamente? Sem pensar 2 vezes. A Itália, eu voltaria a morar, que eu já morei lá 9 anos. Mas talvez, antes da Itália, o Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, tanto que eu fiquei 20 anos fora de Joinville e desses 20 anos, desde que eu comecei a estudar até que eu voltei para Joinville, desses 20, 17 fora do Brasil. Então, 17 anos fora do Brasil. Mas quando foi a hora de voltar, foi uma decisão minha, eu escolhi voltar para o Brasil, porque o Brasil é um país muito acolhedor, é um país que a gente se sente bem, é um país muito humano e a gente se sente muito em família. A Itália seria o segundo país onde eu moraria sem pensar 2 vezes e o terceiro, a Colômbia.
Colômbia? Uma coisa que ninguém imagina. Ninguém mesmo. Realmente. A Colômbia é um país sensacional. Para morar é também sensacional. Maravilhoso, natureza linda, eterna primavera de clima. Eles não têm as estações do ano, até porque eles estão na linha do Equador. Mas é um povo como o Brasil, muito, muito, muito parecido com o brasileiro. A gente vê, pelo que a gente vê de série e filmes aí, a gente percebe que tem essa coisa latina muito parecida, forte, né? Às vezes são muito injustos, né? Como tudo, né? Como às vezes os filmes do Brasil mostram só a favela, mostram só o tráfico. E na Colômbia é a mesma coisa, eles mostram os cartéis, mostram isso, mostram aquilo. Mas na realidade é uma parte, né? A gente nunca pode... O litoral, a parte... Não sei se é a parte litoral que eles falam, as praias da Colômbia. Sim, são maravilhosas. Isso que são um dos destinos mais bonitos e mais baratos. Entre os mais bonitos e mais baratos. Exatamente. Cartagena, aquela região ali. Verdade. Que legal. Ô, padre, bem, você já viajou bastante lugar, já conhece bastante lugar no mundo, mas qual que é o lugar que você ainda quer muito conhecer? Que você não teve oportunidade ainda? Eu quero muito conhecer o Oriente. Não conheço. Eu quero muito visitar ainda o Japão, a China, alguns países, a Índia, gostaria muito de conhecer. É uma parte do mundo que eu nunca fui e tenho muita curiosidade. Alguns países também do norte da África, como Marrocos, por exemplo, também tenho muita curiosidade de conhecer. Eu sei que vai ser uma grande aventura, mas tenho realmente sim, um desejo muito grande. Nossa, que legal. Bem curioso mesmo. A gente está trazendo esse quadro agora aqui no Incomum para falar que existe aqui, nós temos um parceiro nosso que é a Lisboa Espera por Ti, eles que são brasileiros que moram em Portugal e fazem excursões e tours lá dentro de Portugal. Bacana. Personalizadas, não é aquela coisa do pacote assim. Então você diz com quem que você está indo, conversa com a Carla e com o Carlos lá e diz com quem que você está indo, o que você quer conhecer, porque tem o lado histórico de Portugal, existe o lado gastronômico e tudo mais. Então você consegue dizer mais ou menos o que você quer conhecer, porque tem coisas que talvez você nem tenha interesse, você ficar passando, isso aqui é uma casa antiga aqui, que não sei. Às vezes você não quer, você quer ir lá comer mesmo um pastel de Belém, quer ir tomar um vinho do Porto. Então eles vão te levar. Bacalhau. Então eles vão te levar onde você tem interesse, assim. A gente sabe que geralmente um guia turístico, talvez, ele não tenha essa versatilidade, talvez seja um pouquinho mais. Não, cara, o que eu faço é esse tour aqui. Mais padrão. Vem comigo. E eles são brasileiros, então tem esse lance até de conseguir te explicar as diferenças culturais que eles. Para você já ir se adaptando. Então é bem personalizado. Então, você que quer conhecer um lugar diferente e esse lugar for Portugal, saiba que Lisboa espera por ti. Procura no Instagram. Lisboa Espera por Ti Tours, vê lá os conteúdos para você ver o quão é interessante, o quão rica é a cultura de lá. Conversa com a Carla e com o Carlos e eles com certeza vão te atender e você já consegue alinhar aí quando que você vai, com quem você vai, para eles fazerem aí os passeios ao seu agrado, do jeito que você quer. É muito, muito bacana mesmo, completamente personalizado. E a minha dica sempre é, se você puder trazer um pouco do nosso ouro de volta, traga, tá bom? Porque eles levaram bastante os portugueses, tá? Lisboa Espera por Ti. Muito obrigado. Ô, padre, a gente tem um quadro aqui também que é o Perguntas Incomuns, que a gente sempre faz, mas estamos com o tempo meio correndo já. Então, hoje eu vou fazer apenas algumas para você, mas pontuais, assim, tá? Imagina, padre, que eu tenho 2 cartas na minha mão aqui. Okay. Uma carta te dá direito a um horário de visita no céu, que é uma coisa que todo mundo, a maioria das pessoas que já perderam alguém que ama, gostariam de ter, né? Um horário de visita no céu. E a outra carta te dá direito a tomar um café com qualquer pessoa na história da humanidade. Qual das 2 cartas você escolheria? Nossa, que decisão difícil. Como é que é? Uma pílula azul, a vermelha. Exatamente. Você fica ali, Matrix. Olha, eu talvez... É que uma coisa leva a outra, talvez. Os personagens históricos, a gente espera estejam no céu, né? Então, se a gente fosse pro céu, a gente talvez até encontraria eles lá. Mas eu acredito que eu ficaria com 1 hora no céu, porque é aquilo que a gente mais anseia, é aquilo que a gente mais espera. Mas é o sentido, né? Quem que você quer visitar lá? Que é um olha, horário de visita, né? claro. Você vai ter que falar quem que você quer conversar. É com alguém específico, né? Se pudesse com Jesus, para já ir no topo da lista, já ia diretamente com ele, logicamente. Até para perguntar algumas coisas. Exatamente, esse era o ponto. Se você dependesse de quem você falasse, você ia perguntar o que você quer saber. Qual que é a tua primeira pergunta? Nossa, teria muitas perguntas a primeira, para ele.
Então, eu tenho a minha. Eu nunca pensei, assim, qual seria a primeira pergunta, talvez. A gente tem muitas curiosidades para saber, mas sei lá, eu perguntaria para ele o sentido de algumas coisas, eu perguntaria para ele como que vai ser lá em cima, eu perguntaria para ele, poxa vida, o quanto valeu a pena tudo que a gente fez aqui embaixo. Eu iria mais nessas perguntas mais existenciais, assim, mais de sentido mesmo, mais que uma curiosidade particular, sabe? Talvez sim, eu vou pedir pra ele, mostra aí o filme como foi lá no começo, como tu criou todas as coisas, tá? Legal. Mas eu reflito muito sobre algumas questões mais existenciais, eu tenho muita curiosidade de saber algumas coisas dessas, né? Então, poxa, estando com ele, que é a pessoa que melhor pode te explicar isso, se tem alguém que tem a né? resposta, né? Teria que ser ele. E sem parábola, viu? Vamos meio ser mais literal que você conseguir, por favor. Pra ficar bem claro. Que vocês não vão descer e ficar pensando 10 anos no que você disse, né? Que eu imagino que era assim, verdade. Né? O pessoal ele largava as parábolas no peito do povo lá e o povo ia pra casa e ficava pensando, olhando pro nada e pensando o que ele quis dizer com aquilo. É bem isso. Ô padre, a outra pergunta que eu queria te fazer, já que você é um cara que gosta de ficar pensando sobre essas coisas existenciais, olhando para toda a tua história, para tua trajetória, o padre tá com 30 e quantos anos? 36, vou fazer 37 agora. 37 anos. Nesses 37 anos, a gente conversou, inclusive vou aproveitar, convidar você a assistir a primeira passagem do padre Anderson Pitts aqui pelo nosso podcast lá na primeira temporada, é só jogar aqui dentro do nosso canal mesmo, padre Anderson Pitts, onde a gente destrinchou um pouco mais sobre a história do padre, desde quando ele se enxergou na vocação, até a ida dele para a Argentina, né, padre? Isso, exatamente. Até a ida dele para a Argentina, onde ele passou alguns perrengues lá, construiu seu próprio armário, aquelas coisas. Tá bom de memória, hein? Poxa. Mas marcou, foi muito marcante. Enfim, vocês vão entender a história toda do padre, que foi uma história muito curiosa e cheia de curiosidades, cheia de acontecimentos incríveis, inclusive o contato com o Papa que ele teve e tudo mais, além de ter morado na Argentina, que é Roberto Papa. Enfim, vão assistir para vocês conhecerem a história do padre, tá? Pra gente não... Pra vocês ganharem esse tempo aí, tá? E padre, baseado em tudo que você viveu, das coisas que a gente já conversou, das coisas principalmente que nós não conversamos, da tua história, da tua existência até aqui, qual que é o grande... Eu tô usando essa expressão agora. Qual que é o grande suco que você tira da vida, assim, até aqui, assim? Qual que é a grande lição? Perfeito. Eu acho que eu tiro pela minha própria vida e é uma das coisas que eu tento transmitir muito, seja através das pregações na igreja, mas muito através das redes sociais, que eu trabalho bastante com isso, no meu canal ali do Instagram, viver intensamente. Viver intensamente. Cada um de nós naquilo que a gente faz, cada um de nós na vida que a gente tem, na profissão que a gente escolheu, na família que a gente formou, viver intensamente. Viver intensamente não significa fazer muitas coisas, mas aproveitar ao máximo aquele instante no qual eu estou. Eu estou aqui contigo agora e eu estou tentando viver intensamente esse momento. Eu aprendi muitas coisas do que tu falou, tentei através daquilo que eu estudei, daquilo que eu vivi, transmitir algumas, inclusive até quando eu vou expressando, falando isso, eu estou terminando de colocar algumas ideias ainda, claro, então está sendo um aprendizado até quando eu falo, mas eu estou vivendo esse momento aqui. Eu não estou aqui e ao mesmo tempo estou pensando em outra coisa, não. Eu estou vivendo intensamente esse momento, eu estou aproveitando ao máximo essa oportunidade que eu tenho. De aprender de ti, conversar contigo, estando dentro desse podcast, conversando com esse pessoal maravilhoso que nos acompanha aqui também. Então eu acho que, para mim, o suco da vida é isso, é eu viver plenamente, viver intensamente aquele momento que eu tenho. De fato, a palavra já diz, né? É o meu presente. Então, esse presente, eu tenho que aproveitá-lo. Eu não posso deixar que ele se esfume das minhas mãos. Eu não posso permitir que ele escorra das minhas mãos. Mas eu preciso aproveitar ele intensamente. O passado já passou, o futuro ainda não está nas nossas mãos. O hoje é que eu posso fazer a diferença e eu posso tirar o máximo suco dele. Perfeito, perfeito. É o lance de estar por inteiro, né? Inteiramente aqui, né? Presente mesmo. O padre, a última pergunta que eu queria te fazer, dentro das nossas perguntas em comuns, essa geralmente é a última, pra gente ir pro nosso encerramento aqui. Pelo que você é grato? Pelo que você gostaria de agradecer hoje? Nossa, muitas coisas. A lista é infinita. Eu agradeço por todas as oportunidades que eu tive na vida. Eu sei que foi muito presente de Deus. Eu não tenho méritos por
ter sido escolhido para conhecer tantos lugares, convivido com tantas pessoas extraordinárias, como você mencionava, e a gente falou aqui no podcast anterior, ter estado ao lado dos últimos 3 papas, ter aprendido muito vivendo fora do país, sobretudo na Itália, tantos anos. Eu sou muito grato por tudo que a vida me presenteou, por tudo que Deus permitiu que acontecesse na minha vida, pelas pessoas que Deus colocou do meu lado, porque hoje eu tenho uma lista de amigos que não é só uma lista, mas realmente eu tenho uma grande quantidade de pessoas que eu tenho para mim que são um verdadeiro tesouro, assim, são estupendas, maravilhosas, e eu acredito que isso é o mais gratificante. Tem uma frase dos Provérbios que diz que quem encontra um amigo ganha um tesouro. Perfeito. E eu tenho realmente um baú muito cheio. Que legal. Graças a Deus, Graças a Deus. Pessoas que a vida colocou do meu lado, que Deus me apresentou e das quais eu continuo aprendendo muito, convivendo, compartilho muitas coisas, nas quais eu confio demais e elas confiam em mim. E a gente tem um laço de amizade muito forte, realmente, assim, que a gente se sente família. Uhum. E eu gosto de chamar de família quem é meu amigo de verdade. E graças a Deus o número é bem grande. Que legal. Graças a Deus. Que bom. O padre provavelmente esqueceu de mencionar alguém muito importante a quem ele tem que ser grato, que é o anjo da guarda dele, que provavelmente é um cara que tá cansado. É um cara que trabalha bastante, coitado. É verdade. O padre é muito aventureiro, ele é um padre jovem, tem que viver, dar esse gás mesmo aí para que chegue longe e consiga olhar para trás e ver que viveu mesmo a vida intensamente, tudo que Deus proporcionou. Mas com certeza, numa dessas, o anjo da guarda dele tá assim, meu Deus do céu, cara. Quando ele falou que ia ser padre, eu achei que a minha vida ia ser tão mais sossegadinha. Eu acho que cada dia ele acorda e fala assim, o que ele vai inventar hoje? Quando vai ser Vamos a nova? Ver o que eu vou... o padre, eu lembrei, enquanto o padre tava falando ali sobre ter conhecido os papas, tem um corte muito legal pra você assistir, que é o top 3 papas. Eu fiz o padre dizer qual dos 3 últimos papas é o melhor. Me colocou numa saia justa, hein? Qual que ele gostava mais, ele ranqueou ali. E vai assistir esse corte que é muito interessante. O padre também contou que ele era o rei da caipirinha no seminário. De panelão, né? De panelão, de tacho, porque ele era o brasileiro no rolê. E eu tô esperando você me convidar para esse evento aí. Opa, vamos lá. Beleza? Padre, das coisas que eu tenho para agradecer hoje é pela tua presença aqui, por mais um bate-papo incrível, por todo o conhecimento que você trouxe, por sempre ser tão aberto em compartilhar as coisas e entender a minha ignorância e muitas vezes não saber perguntar as coisas. E essa tua vocação mesmo, você que escolheu isso para tua vida. Lidar com ovelha, tem umas ovelhas que não são tão espertas assim. Mas agradecer demais por mais esse papo e pelo teu trabalho. Como eu sempre falo, eu sempre gosto de honrar as pessoas que eu trago aqui, independente de estarem cuidando de mim. Uhum. Estão cuidando de alguém, estão causando algo bom na vida de outras pessoas, e em nome dessas eu quero agradecer às pessoas às quais você tem cuidado e aos amigos que você tem honrado como você honrou aqui agora. Amém. Aos amigos que você tem honrado com a tua vida. Amém, amém. Eu que agradeço o convite mais uma vez, o carinho tão grande que vocês têm em me trazer aqui nesse espaço. Agradeço a todas as pessoas que seguem o podcast de vocês, desculpe, porque realmente a gente vê como cada vez mais vocês vão chegando, né, a mais pessoas, e é tão bacana, tão importante, tão frutífero o conteúdo que vocês produzem aqui, que realmente eu me sinto muito honrado por esse convite, e que Deus continue abençoando sempre aí a vida de vocês e esse trabalho tão bonito. Que bom, que bom. Ficamos muito felizes de ouvir essas palavras, de recebê-lo aqui novamente, dizer que você é sempre bem-vindo. A gente volta e meia vai trazer uns temas aí, e é bom ter um padre parceiro aí para a gente ter essas conversas. Você que nos assistiu até aqui, peço para que você se inscreva no nosso canal, que você curta a nossa página no Facebook e compartilhe esse vídeo, cara. Manda para teus amigos católicos aí, ou para as ovelhas desgarradas aí, os irmãos que estão aí afastados, ou para aqueles teus amigos. Lembra que nós fazia tapete? Olha aí, ó. Agora você não saber por que nós fazia tapete. Às vezes, como eu, assim, só fazia um negócio, não entendia muito bem o que estava fazendo. Esse episódio com certeza vai ser muito bacana, vai ser um episódio importante, então compartilhe. Só manda aí para as pessoas, tenho certeza que as pessoas certas serão impactadas pelo que a gente conversou aqui
de alguma maneira. Que Deus abençoe você nesse dia de Corpus Christi. Se você é católico, você vai lá vivenciar esse momento. Se você não é católico, que você entenda essa ceia, que essa última ceia foi para todos nós, para aqueles que conhecem e que praticam a fé, e para aqueles que não praticam também. Afinal de contas, ele morreu por todos nós. Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada. Voltamos em breve. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, padre. Tchau, tchau. O Incomum Podcast é um oferecimento. Dr. Tiago Ferreira Luiz, Ortodontia e Implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende um atendimento no 47-99705-8735. Platina Revenda Multimarcas. Aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, @platina_multimarcas. Dê Valor Corretora de Seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 47-3433-0000. Lovely Gum Suplemento Alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa espera por ti, os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405. Incomum Podcast.